está no ar. Vai encarar com Silas Freire. Silas TV PI. A verdade sempre encontra espaço. Nós estamos comemorando hoje e temos que comemorar, embora tenhamos pouco para comemorar, o Dia do Trabalhador. Mas nós vamos comemorar principalmente não só quando nós conquistarmos mais direitos para todos os trabalhadores, mas quando nós tirarmos esse enigma de que o trabalhador precisa ser inimigo do empregador e o empregador muitas vezes explorador do empregado. Não. Quando o dia em que esta relação virar uma verdadeira parceria entre trabalhadores e empregadores, um dia 1º de maio vai ser pouco para comemorarmos. Já temos avanços, carteira de trabalho, 13º, férias, a luta agora pela diminuição da jornada de trabalho. Mas o verdadeiro avanço vai ser quando trabalhadores e empregadores andarem de mão dadas. Vai todo mundo crescer, vai todo mundo vencer. 1º de maio, feliz Dia do Trabalhador. Tá no ar o Vai Encarar. Vai encarar com Silas Freire. Você vai ver hoje no Vai Encarar no programa, claro, especial para o Dia do Trabalho, mas ainda tem destaque, hein? Ainda tem denúncia na página policial abrindo. Uma estudante da UFP está denunciando um aluno da instituição por violência sexual. E olha que lá dentro nós já tivemos estupros e morte. Você vai ver ainda abandono. A Assembleia Legislativa está esvaziando com a chegada do período eleitoral. O deputado Gessivaldo Isaías está fazendo um apelo para que os colegas apareçam. Você vai ver ainda uma polêmica no centro artesanal. Artesãos não querem sair dos seus lugares de origem, onde eles estão há anos. Mas a Secretaria de Cultura parece que tem uma explicação para algumas transferências que elas precisam fazer. Você vai ver, nós vamos ter o secretário Amorim falando conosco aqui no programa, tá certo? E aí vamos discutir o Dia do Trabalho. Vamos conversar com, por exemplo, a assessoria técnica do CEID. Como está sendo inserido o deficiente no mercado de trabalho? Ele é só inserido? Ele realmente está sendo bem tratado? Nós vamos saber disso aqui no nosso programa. Nós vamos tratar também, gente, com um professor, ele é homem trans. Como é que esses nossos irmãos estão sendo inseridos no mercado? Será que eles não sofrem preconceitos? E se sofrem, a quem recorrer, tá bom? Nós vamos falar de direito trabalhista e vamos falar também daqueles irmãos que precisam voltar ao mercado de trabalho porque às vezes eles mergulharam no mundo da droga, se recuperaram e não conseguem uma oportunidade de trabalho pelo seu histórico. E quando conseguem, acabam perseguidos. São vítimas de preconceitos e voltam à dependência química. É isso que nós escolhemos para debater, para conversar com você nesta sexta-feira, 1º de maio. Vai encarar. Tá certo? Olha só, a estudante da UFP está denunciando a instituição porque ela diz que foi violentada, ou pelo menos houve lá uma esboção de violência sexual contra ela dentro da Universidade Federal. E olha que nós tivemos recentemente lá um triste episódio da morte daquela estudante, né? Que o bandido, o estudante foi condenado, foi tudo. Mas mesmo assim, chama a atenção. Rapaz, a Universidade Federal já foi uma instituição tão segura que aquele bairro ali, aquelas residências próximas à Universidade Federal, todo mundo queria comprar uma casa perto da universidade, porque era seguro. A segurança privada da universidade era uma segurança que dava privacidade e segurança até quem era vizinho do campo. Hoje é um risco muito grande.
Uma estudante da Universidade Federal do Piauí, um estudante foi denunciado por violência física e sexual contra uma aluna da própria instituição em Teresina. Isso na terça-feira, 28. Outros estudantes realizaram um protesto na praça de alimentação do campus Ministro Petrônio Portela para cobrar providências diante da denúncia. Boa tarde, Salomão Sobrinho. Boa tarde. Situação delicada, né? Situação muito delicada. Silas, primeiro desejar um bom dia do trabalho para todo mundo. É um dia comemorativo, mas também um dia reflexivo. Isso. Né? A gente precisa ampliar as conquistas. O momento é desafiador. Claro. Né? Nós temos aí pela frente uma discussão sobre a escala, um debate, né? Sobre a redução da escala 6x1. Isso vai ser acirrado. Precisa ser uma coisa feita com muito jeito para não se passar do veneno, né? Do remédio ao veneno. Do remédio ao veneno. Né? De uma vez só. Mas, Silas, esse caso da universidade é um caso preocupante. Puxa. Porque, olha, vamos imaginar, você é pai, eu também sou pai. Sim. O seu filho sai de casa, sua filha sai de casa para ir para a universidade. Então, na sua cabeça, ela está lá num ambiente seguro. Num ambiente totalmente seguro, cuidando do futuro dela, né? E, de certa maneira, do seu também. Também. E aí você é surpreendido. Mas teve um evento, teve lá um encontro, e você é surpreendido com a notícia de que ela acabou sendo vítima de violência sexual. Você já imaginou? Rapaz, isso é uma coisa impensável. Impensável. Né? Gosto nem de pensar. Eu acho que o pai que está nos escutando nesse momento, que está nos vendo nesse momento, deve estar sentindo uma indignação tão grande quanto a que a gente sente. Claro. O caso aconteceu, foi denunciado, os estudantes se manifestaram, pedindo uma punição, mas diz que ele continua assistindo a aula. Porque o normal, Silas, é que a pessoa seja afastada, pelo menos enquanto se apura. Se apura, né? Você não pode condenar uma pessoa antecipadamente. Mas também não pode demonstrar um sentimento de impunidade. Não pode. A presença dele lá nesse momento... Incomoda. Nesse momento conflituoso... Incomoda. Acirra os ânimos. A universidade se posicionou, afirmou que recebeu a denúncia em março de 2026. Nós estamos falando da Universidade Federal do Piauí. Uma estrutura. Ela diz que está prestando acompanhamento psicológico e social à vítima e que o caso segue sob análise das instâncias competentes, com possibilidade de abertura de processo disciplinar. Então, a universidade tomou conhecimento do fato. Tem ciência do fato. Do fato. Agora, o que a gente espera é que tenha uma atitude, não é só conhecimento. Você precisa... Porque, Silas, também é o seguinte, vamos lá. Hoje, todo mundo, quando tem um caso desse, nós estamos prestando assistência à vítima. Às vezes a pessoa nem foi lá. Certo? Então, isso é muito relativo, prestar assistência à vítima. E a assistência pode ser só ouvir o relato. Só ouvir o relato, né? Então, é um caso que a gente não podia deixar de tratar dele aqui, certo? É claro que se a universidade tiver, a UFP tiver novidades sobre o assunto, a gente está à disposição para ouvir todos os lados, para ouvir o que for, as decisões foram tomadas, as providências, né? E a gente espera mesmo que tenha uma providência exemplar, que seja apurado, para confirmar se aconteceu o mesmo fato, e depois disso as providências serem tomadas. Né? Tudo bem, deixa eu falar aqui do restaurante Labaredas, neste feriado, está aberto o final de semana inteiro, estamos esperando sexta, sábado e domingo, no sábado, amanhã, tem buffet, tá certo? Tem um buffet regional, comidas típicas, gente, tem um carneiro, tem até a paçoca que é maravilhosa, é um buffet, é livre para você até às 15 horas, ali no Labaredas, na Nossa Senhora de Fátima, tá certo? No caminho da própria Universidade Federal. Olha só, estamos esperando com drinks maravilhosos, um happy hour já conhecido, com parquinho para criança, restaurante Labaredas. Olha... Seu evento merece mais sabor, mais experiência e mais memória boa. Venha fazer seu evento no Labareda e transforme cada detalhe em um momento inesquecível.
Olha, deixa eu falar também aqui do supermercado Taqui. Ele fica em Bom Jesus do Gurigué. Alô, Vale do Gurigué, está fechado. Amanhã no sábado já reabre. Nós estamos te esperando aqui no supermercado Taqui, em toda a região do Vale do Gurigué. As frutas fresquinhas. O feriado não deixou... A gente não deixa de te esperar no sábado. Estamos esperando. Alô, William Araújo do supermercado Taqui. Aqui, qualidade e economia andam juntos para facilitar a sua vida. Passe aqui e confira nossas ofertas imperdíveis, porque tudo que você precisa está aqui. Bem, nós vamos tratar de um assunto agora, que é a questão do centro artesanal. Ele entrou numa reforma, viu, Salomão? E alguns dos artesãos parece que vão ter que ser transferidos. Tem uma reportagem aí, não é isso, Maria Eduarda, me feita pelo Lucas Rangel, onde alguns artesãos estão revoltados, recorreram inclusive ao Ministério Público para que não saiam e não deixem os seus lugares de origem, onde estão muito tempo lá trabalhando no centro artesanal, e que a Secretaria de Cultura estaria esboçando uma reação. Vamos acompanhar primeiro os artesãos que estão indignados. Por favor, Lucas Rangel. A gente veio para cá num espaço que ninguém tinha conhecimento, que ninguém valorizava. E a partir do momento que a gente veio para cá e começamos a fazer essas descobertas, a gente publicizou para o mundo. Esse nosso trabalho, ele tem um reconhecimento. E é esse reconhecimento que a gente quer também que a Secretaria de Cultura nos olhe através do nosso valor. E que, como a Secretaria de Cultura, junto com a administração daqui da SUDARP, não quiseram fazer o tombamento do espaço, que é de grande importância, nós procuramos a Universidade Federal, e a Universidade Federal fez todo o levantamento e hoje já está catalogado, já está protocolado a situação do tombamento desse espaço. E é por conta disso que a gente quer permanecer aqui até que saia a carta de tombamento, para que a gente tenha a garantia, para que a sociedade tenha a garantia de que esse espaço não sofrerá nenhuma modificação e não perderá o seu objetivo histórico da nossa cidade, que é tão importante. Então, o que a gente propôs para a Secretaria de Cultura, que a gente vai aguardar o parecer do IFAM. Se fosse necessário a gente sair daqui, a gente pediu um espaço maior aqui ao lado, e eles simplesmente determinaram que a gente tem que ficar no espaço aqui ao lado também, mas só que é um espaço que não tem ventilação, é um espaço escuro e não tem nenhuma visibilidade, porque nem eles mesmos quiseram esse espaço. Então, além disso, colocaram uma parede de barro em frente ao espaço. Quem chega lá na entrada principal ou qualquer uma das entradas não vai poder nos ver. E como que a gente vai comercializar o nosso produto se a gente não tem nenhuma visibilidade? Então, secretário, porque eu falei para ele, vamos tombar? E ele se ofendeu, bateu na mesa e disse que não ia tombar. Perguntou se eu não tinha cerimônia. Se alguém entende o que é cerimônia, é falta de vergonha, né? Então, perguntou se eu não tinha cerimônia, que eu era uma pessoa egoísta, ambiciosa, mentirosa e que eu não ia ter condição de pagar o outro espaço que eu estava requerendo. Aí, então, os artesãos mostrando a sua indignação
com o posicionamento da secretaria, e fazendo uma denúncia séria do secretário contra o secretário de Cultura, o Rodrigo Amorim. Ele está no Skype com a gente, está ao vivo, né, Salomão? Vamos dar uma boa tarde para ele. Vamos dar uma boa tarde, secretário. Ele acompanhou a entrevista? Acompanhou? Então, alô, secretário Rodrigo Amorim, boa tarde. Vamos restabelecer. É uma indignação, né, Salomão? A gente tem que procurar aí o meio termo, porque nem os artesãos podem perder e a Secretaria de Cultura deve ter os motivos dela, né? Eu liguei para o Rodrigo, vou inclusive agradecer muito a ele, porque presteza, ele gentilmente nos atendeu, né? Atendeu. E seria bom se ele puder falar. Ele vai já estamos estabelecendo. Mas lá tem uma questão, né? Ele me explicou que tem uma questão. A universidade está estudando lá, encontrou achados arqueológicos. Sim. E esse local não pode ser utilizado. Esse local onde a pessoa está. Sim. Mas o que o secretário me disse é que vai ser disponibilizado um outro espaço. Mas ela parece que o outro espaço que não tem ventilação. Que ela não está querendo outro espaço. Outro espaço, que o espaço lá não é o adequado, ela não terá visibilidade para vender os produtos dela. E tudo isso a prejudica. Por isso nós estamos preparando o secretário para que ele possa nos dar uma posição. E aí ela faz uma denúncia de que o secretário a tratou mal, né? Bateu na mesa, e a gente vai querer saber disso também, porque este também é o papel da comunicação, que nós busquemos essa resposta. Tá dando ok? Boa tarde, secretário. Não é danado. Pois não, secretário. Vamos ver se a gente escuta agora. Agora. Vocês estão me ouvindo? Traz o áudio para cá. Boa tarde, pronto. Pois é, secretário, eu acho que você acompanhou parte da entrevista aí da nossa companheira que acabou de falar, e nós gostaríamos que você nos desse a versão da secretaria, o que está acontecendo. Ela está sendo deslocada, que há uma proposição para um tombamento do Infam, e que vocês, aí o Salomão disse que você disse que tem um estudo. Queremos ouvir o secretário. Pois não, boa tarde, fica à vontade. Boa tarde, Silas, boa tarde, Salomão. Obrigado aqui pela oportunidade, peço desculpa aqui pela questão mesmo técnica, viu? Foi da minha parte, eu não estava ouvindo, não pude acompanhar toda a reportagem, né? Eu acompanhei a sua última fala aí. Que bom que vocês entraram em contato, porque a gente pode trazer para vocês não a questão da versão da Secretaria de Cultura, mas o que a Secretaria, o Governo do Estado tem feito para preservar o patrimônio histórico, né, de Teresina e do Piauí, e que a gente tem feito isso através das reformas, né, reestruturantes, baseados tanto no setor de patrimônio, quando este é tombado pelo Estado ou município, ou quando ele é tombado pelo IFAM. No local onde eles, que é o box 43, onde eles estão alojados, existe um porão que, por conta dos estudos que vem sendo realizado, e agora pela Universidade Federal, que ainda está em início, né, foi evidenciado alguns achados arqueológicos, né? E, diante disso, a gente precisa preservar o local para que os estudos possam acontecer e que esse local não venha a sofrer nenhuma intervenção externa ou do homem, né? Para que a gente possa ter aí um estudo científico para que a Federal, em breve, apresente esse relatório. Começamos as tratativas com o seu Carlos e a dona Conceição ano passado. Recebi na Secult, inclusive fizemos foto que ela esteve ao meu lado, sorrindo. Então, quem trata mal e quem bate na mesa para fazer foto depois de uma audiência, né? Que a gente tinha conversado com ela da importância dela não estar nessa sala, né? Porque a gente sabe do trabalho, mas a gente sabe também que há necessidade de fazer uma intervenção, né, no local, para apresentar um museu para a sociedade, como também preservar esse local que a universidade já iniciou os estudos. Então, a gente também está acompanhando esse trabalho. A sala que a gente ofereceu para ela é uma sala onde a gente tem, sim, ventilação, tem janelas, a gente adequou a sala e ela também é uma sala maior, né? Inclusive, a gente fez a reforma no local, né, com a pintura, da forma como a gente tinha acordado. A sala que ela deseja é uma sala 3 vezes maior,
onde eu vou adequar um grupo, um coletivo de humor, né, para que a gente possa também ter esse espaço para humor, como também posso alocar aí, Silas, para 3 artesãos a 4 artesãos. Então, não posso ceder uma sala da magnitude que ela está solicitando, prejudicando assim uma fila de espera de artesãos, né, que também desejam um espaço naquele local. E as salas lá são todas próximos do mesmo tamanho, padronizadas. Então, a gente não pode nem entregar uma sala acima do que a gente já tem lá para todos os artesãos. E a gente tem acompanhado esse processo. E vale ressaltar que a gente não, para quem me conhece, sabe da minha seriedade, do trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da Secretaria de Cultura. Eu não parei o diálogo, né? Sempre fui pelo diálogo. E assim, tratar mal ninguém nunca foi, acho que ninguém nunca ouviu falar nisso. E a proposta, né, do tombamento? Como é que está essa proposta do tombamento? Pronto. E aí a gente iniciou o processo, né, para tombar, a gente sabe da importância disso, existe um estudo, inclusive o Pedro Laurentino já apresentou para a gente um estudo que relata sobre a importância daquele espaço, e para o processo de tombamento requer também um cuidado em relação ao relatório que a universidade vai apontar, né? Então a gente também tem que ter essa tratativa com a universidade. O IPHAN já foi provocado também, ele deve se manifestar em breve, mas isso leva-se anos, né? Não é tão simples tombar qualquer prédio, né? A gente sabe do contexto histórico o contexto arquitetônico, né? Participam várias entidades nesse processo, como até mesmo o Conselho, né, de Arquitetura, dentre outras entidades que participam desse processo, né, Silas? Então não é tão simples a gente realizar um tombamento assim, de uma noite por dia. A gente começa esse processo, tá? Exatamente. Então a gente está fazendo esse diálogo, e aí eu volto a falar, a gente nunca deixou, eu gosto de exaurir todos os diálogos, e a gente provocou, nós, Secretaria de Cultura, provocamos o Ministério Público, apontando a importância desse espaço, da revitalização do centro, que a gente vem fazendo essa pegada nos prédios da Secretaria de Cultura, e a gente está acompanhando junto com o Ministério Público, já é a segunda e a terceira audiência que nós já tivemos lá, e agora com esse achado da Universidade Federal, a gente já prevê, né, que em breve esse espaço aí vai ser um local onde vai ter visitas, mais um local histórico e um museu para a sociedade, de uso coletivo. Tá bom, secretário, mais alguma coisa? Não, assim? eu acho que tem que exaurir o diálogo, né? O diálogo, tem que tentar, porque você já coloca aí uma nova situação, que o espaço que ela quer ocupar, há também outras pessoas que querem dividir esse espaço, e aí a gente tem que pensar na coletividade. Aí se atender um, não atender o outro, a confusão é grande. Mas Silas, queremos aí só para deixar... Silas, só para deixar claro, o espaço que ela se encontra é em torno de 40 metros quadrados, 42. O espaço que a gente está cedendo para ela é um espaço maior, de quase 70 metros quadrados. Se o senhor me permite, ela reclama, claro, porque ela diz que o espaço lá foram construídas paredes de taipa, e ela diz que fica coberto, ela não vai ter visibilidade. Também para ir para o fundo sem visibilidade, aí trocar um 40 por 60 para ninguém me ver, eu não quero também. Não, Silas, a sala é do lado da dela, que é a atual sala hoje, e realmente tem essas paredes, mas a gente já vai retirar essas paredes conforme a gente acordou com ela. Entendeu? Já é uma saída. Então, só para a gente finalizar, qual é a previsão, por exemplo, para a conclusão total da renovação aí do Centro Artesanal, porque é um patrimônio nosso, ficou na Praça Pedro II, que é histórica, né? Esse aí já foi também porão da ditadura, e eu acho que a gente, né, foi o porão da ditadura, foi o quartel. Eu só alcancei ao quartel da Polícia Militar, porque da minha idade. Mas quando é que a sociedade vai poder contemplar isso? Já melhorou muito, né? Muito. Estava um espaço realmente, estava um espaço, não digo abandonado, mas um espaço que não estava sendo tão valorizado. Nós temos data para isso? Temos tempo para isso, secretário? Silas, nós tivemos um problema com a empresa anterior, né? Tivemos que encerrar o contrato pela demora nesse processo da reforma. Então, a gente fez um novo processo de licitação e com o IDEP agora que está sendo acompanhado, e eu acredito que já finalizou, acredito que em breve já estão assinando o contrato e a obra retoma, né? Então, a gente leva aí uns 3 meses para essa obra finalizar.
E tem uma novidade também, Silas, a gente já está com o projeto da Praça Pedro II, como você falou aí, a gente está realizando feiras domingos lá com artesanato. E principalmente eu que defendo os feirantes, né? Eu não ia tirar uma pessoa que tem o seu sustento de lá sem oferecer uma contrapartida adequada, né? E aí a gente já está com um projeto de reforma da praça, também o que tem interesse em abraçar essa causa, porque eu acho que é uma causa coletiva, né, pública, e em breve a gente vai estar entregando aí essa Praça Pedro II revitalizada. Importante espaço. Muito obrigado, secretário, então, pela sua participação e compreensão aí do Dia do Trabalhador. Então, vamos encontrar o meu termo. Vai encontrar. Vamos encontrar o Rodrigo é de diálogo, eu não sei o que aconteceu lá, mas ele é muito de diálogo. Olha, a revitalização da Pedro II é importantíssima. Importantíssima. Rapaz, e ele disse aí, é porque eu cortou um pouquinho o áudio, mas ele disse que o prefeito já abraçou a causa, tem uma causa coletiva. Tem até uma iniciativa privada que inaugurou um shopping agora no centro da cidade. Passei lá hoje. O Ranieri, né? Tá bonito lá. Tá bonito lá o negócio. Olha, deixa eu falar da Solar Prime, gente. A Solar Prime, atenção. Mesmo com o imposto que o governo do Piauí insiste em cobrar sobre a energia em excesso produzida por você, ainda vale muito a pena. Mas muito a pena. Você, trabalhador no seu dia, olha, dê-se o direito de fazer um orçamento na Solar Prime. É 80% de economia da conta que você paga para a Equatorial. E se a Equatorial nos fornecesse pelo menos uma energia de boa qualidade, mas nós temos que pagar menos. Liga para o Léo da Prime, tá certo? Ele está te esperando a tua ligação. Entre em contato com a gente no @Solar Prime. O Léo da Prime tá no 869-9815-6272. Liga amanhã, no sábado, vai estar funcionando. Ei, essa pessoa aqui dessa casa fez o melhor investimento que ela poderia ter feito. Melhor que Bitcoin, qualquer coisa. Deixa eu te mostrar. Estamos agora aqui na casa do Dona Suelma, ele acabou de adquirir um sistema de energia solar com a gente. Você já me conhece pela qualidade e pelo tempo de entrega. Esse sistema aqui, chegou com 15 dias. Aqui não tem burocracia. Eu ajudo você a escolher o melhor sistema e tá resolvido e pode ter a qualidade de vida e seu ar-condicionado ligado à vontade. E assim é com todos os nossos clientes parceiros. E todos hoje estão com qualidade de vida sem estar aprisionados com as altas taxas da Equatorial. Chama o Léo. Bem, nós já estamos aqui, Salomão, nós vamos começar o nosso programa Dia do Trabalhador, é um dia diferente. Ao invés da gente estar mostrando aqui, nós queremos mostrar as conquistas, mas queremos mostrar também os entraves. Queremos mostrar que avançamos, mas queremos mostrar também onde podemos avançar também, né? Nós estamos recebendo aqui, nesse exato momento, a Camila... Como é que se pronuncia, doutora Camila? É a Hanna. Isso. Advogada e assessora técnica da Secretaria, né, de Estado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados, né? E estou aqui também com Karen Correia. É ele? Akin Correia. Akin Correia, tá? Akin Correia, Akin Correia, que é um homem trans, né? A gente começa perguntando à doutora Camila. Antigamente, e a gente quer fazer um diálogo bem aberto, a pessoa com deficiência, ela estava preterida do trabalho, do estudo. Não, a pessoa quer ficar lá no canto, né? Isso nós conseguimos mudar, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde a Akin também e aos seus telespectadores que estão nos acompanhando. Olha, eu posso dizer que nós estamos conseguindo mudar essa realidade. Não só com o trabalho, mas também com o estudo, na medida que nós temos mais pessoas com deficiência nos cursos superiores, por meio de políticas afirmativas, políticas públicas. Nós temos a famosa lei de cotas, né, que possibilita a ocupação de vagas reservadas a pessoas com deficiência, mas nós ainda temos, como você falou, alguns entraves. E o maior deles, o que a gente precisa quebrar com mais urgência, é que as empresas precisam compreender que pessoas com deficiências existem e querem ocupar os seus espaços, querem mostrar seus talentos e potencialidades, não só nas vagas reservadas a quem terminou o ensino médio ou a quem ainda não terminou. Não é para ocupar só cotas, né? Tem gente competente, né, até mais do que a pessoa... Está muito além das cotas. Muito além da cota, essa conquista, não é isso, doutora? A senhora, por exemplo, ocupa aí 2 cargos importantíssimos, tanto na comissão como na secretaria, com a deficiência visual, que praticamente mostra a sua competência supera tudo.
Exatamente. Eu me considero uma pessoa privilegiada, não no sentido de ter mais direitos que os demais, mas sim no sentido de ser digna, trabalhar na minha área, na área que eu escolhi, porque eu entrei na faculdade, eu vim do benefício de prestação continuada, o famoso BPC-Loas, eu me formei com esse dinheiro e aí, então, peguei minha carteira da UAB, saí dos quadros do benefício, hoje eu trabalho e me mantenho, né, na medida do possível, sonho com mais, mas eu trabalho e eu tenho muito a agradecer porque eu não sou somente colocada no mercado de trabalho, eu sou incluída, por quê? Porque eu tive um gestor, hoje eu trabalho com outra gestora, mas eu fui chamada para a secretaria pelo Mauro Eduardo. Pelo Mauro Eduardo, e Mauro Eduardo era uma pessoa de muito bom trato. Sim. Eu conseguia me sentir pertencente porque eu era ouvida, e isso significa que ele não acatava 100% das minhas opiniões, mas que ele me ouvia, sempre me deixou opinar. Então, eu fui liderada por uma pessoa com deficiência, o que é muito difícil hoje em dia, e é uma pessoa que realmente conhece as nossas necessidades e que, quando eu não sabia o melhor caminho, eu podia perguntar para ele e ele dizia, não é por aqui, é por ali. Então, eu aprendi muito com o Mauro Eduardo. E como é que tem sido essa chegada da secretaria nas pessoas que precisam desse apoio? Bom, a secretaria, a gente vem fazendo cursos nesses anos em que eu estive assessorando o secretário Mauro Eduardo. Eu ainda continuo na assessoria da secretaria, mas esses anos a gente tem divulgado cursos pelas redes sociais e algumas emissoras de TV. Cursos, a gente faz mini palestras ensinando pessoas com deficiência como qualificando produzir. Para que, quando a oportunidade aparecer, ela possa ocupar. Isso, a gente trabalha a qualificação para vagas mais comuns, como, por exemplo, assistente administrativo, cursos básicos de informática, e também a gente faz mini oficinas, ensinando como se comportar numa entrevista de emprego, como preparar o seu próprio currículo. Os cursos são parcerias entre entre CEID e SEDUC, e a questão dos mini cursos com relação a currículo e entrevista, também empreendedorismo, são parcerias entre CEID e SASC. Eu queria agora passar aqui a conversar com a Kim Corrêa, que é o professor, um homem trans, está aqui conosco para a gente perguntar. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Qual que é a nossa pergunta? Vocês estão inseridos no mercado de trabalho? Vocês sentem barreira? Vocês estão sendo valorizados? Há diferença de salário? A gente tem essa curiosidade realmente de sentir. Boa tarde. Boa tarde, Silas, né? Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu não posso deixar, né, aqui de começar a minha fala informando, né, falando que hoje o que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, né, é um projeto político mesmo de extermínio de pessoas trans e travestis, né? Porque quando você nega dignidade, você nega acesso a emprego, educação, saúde, isso é mais que um extermínio da população, né? E aí, dentro dessa perspectiva, uma das coisas que eu sempre trago, né, sendo professor do Estado, né, a gente tem uma dificuldade enorme de acessar os espaços, principalmente educacionais, porque quando a gente fala do acesso à empregabilidade, né, tem inclusive uma pesquisa da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Piauí, que traz pra gente alguns dados, né, como por exemplo, que só 15% da população trans no Estado tem emprego formal, a maior parte, 27%, está em empregos informais, né, e boa parte dos nossos hoje estão na criminalidade e a prostituição. E aí isso é um problema para nós, porque inclusive enquanto professor, né, uma das coisas que eu sempre converso com os poucos alunos que nós temos, LGBTs como um todo, né, porque a gente tem uma dificuldade de também dar esse apoio para os nossos adolescentes também trans e travestis que estão dentro das escolas, né? Porque o Piauí, por exemplo, sendo o primeiro estado a reconhecer e tornar lei o uso do nome social, a gente encontra dificuldades e barreiras ainda nos espaços públicos para utilizar o nome social, né? Eu sou retificado. E aí, por exemplo, nesse momento eu passo por uma gestação com minha companheira, que é uma travesti, Sim. e nós temos encontrado dificuldade, por exemplo, no acesso à saúde. Se é um sistema universal que garante, né, que todos sejam atendidos da mesma forma, como que eu chego na maternidade com uma demanda, né, gestando uma criança e o atendimento é negado? Então a gente tem que se preocupar dentro de todas as perspectivas com esse projeto político, que, por exemplo, diferente das pessoas com deficiência, né, conseguem ainda essa inclusão. Hoje a gente tem, por exemplo, a lei de cotas, a política de cotas, que é implantada com muita dificuldade em alguns estados e em algumas universidades. Muita resistência. E aí
A gente sempre conversa, né, entre a gente, que a gente tem hoje uma travesti na Secretaria de Mulheres, o que é um passo muito importante pra gente. Josiane, viu? Josiane, a Aira também, a Aira Dias, que está na SEMP, né? A gente tem algumas travestis na SAS, que a gente tem ocupado esses espaços, né? Mas compreendendo que dentro da perspectiva, né, da empregabilidade, o nosso maior entrave, o nosso maior problema é com relação à, inclusive, escolaridade, né? Porque a gente tem uma taxa de evasão muito grande das escolas. Então, e aí, se a gente acaba também travando a inserção no trabalho, porque se você não se qualifica, se você não conclui o ensino médio. Então, qual a perspectiva que você tem, por exemplo, de conseguir um emprego formal? Aí você vai para a informalidade ou você recorre, né, a outros meios, como os dados que a gente coloca, né, a ANTRA todo ano lança um dossiê, né, que é um dossiê de violências e assassinatos que traz diversos dados. E aí o Piauí esse ano comemorou que no ano passado, né, nós tivemos a taxa foi zerada, né, de assassinatos aqui no estado, assassinatos violentos que a gente fala, né? Mas o restante dos dados, ele ainda está ali nas entrelinhas, né? Ele ainda se esconde porque é isso. O nosso acesso, assassinato diminuiu, mas há muita violência ainda e preconceito. A gente sabe disso, né? E aí o nosso maior problema é acessar esses espaços, porque é o que eu sempre coloco, né? Hoje, enquanto professor na rede estadual, os meus alunos conseguem ter uma outra perspectiva do que é ser uma pessoa trans e travesti, né? Porque antes a imagem que eles tinham era ligada à prostituição, era ligada à criminalidade. E aí quando eu entro na sala de aula como professor, né, e me reafirmo enquanto homem, eles têm essa imagem, né, de um Você acha que ele muda, a partir dali ele hoje, muda, né, o que eu sempre converso com melhora a relação. Melhora. Inclusive, então, eu digo que às vezes eles me respeitam muito mais do que os adultos, né? Então tá aí uma posição. Você como trabalhador, você está conseguindo influenciar neste momento, até para diminuir a violência. E eu, quando escolhi a educação, né, porque eu também evadi a universidade, eu entrei na universidade, eu tive problema com o nome social, demorei bastante para retificar, porque é um processo burocrático, é um processo demorado. E aí, depois que eu saí da universidade, eu volto como aluno de reintegração, né, e percebo o quanto é importante estar nos espaços educacionais, porque a juventude é extremamente importante nesse processo, né? Se eles têm esse projeto político de morte, eu acredito que reeducando a juventude jamais. Existe gente que diz que eles dizem às vezes que é um processo de doutrinação. Eu jamais vou conseguir ensinar para um aluno meu a ser uma pessoa trans. Eu jamais vou ensinar um aluno a ser uma travesti. Sabe? Isso é uma coisa minha. Isso é desde que eu era criança. É um processo, a gente nasce assim, né? Existem diversas pesquisas sobre neurologia. Não é para fazer a Você não vai influenciar. É escolha. Às vezes eu não consegui ensinar nem o material que a gente tem que ensinar, né? Que desce nacional. Imagina ensinar eles a ser alguma coisa. Isso eu não consigo, né? Irreal. Mas dentro desse projeto político, né? O que eles propõem, o que eles colocam pra gente, né, que a gente influencia, e jamais eu iria fazer isso com um aluno, porque dentro da escola a minha perspectiva enquanto professor é outra, né? Você, inclusive, vai ser empossado como presidente do Conselho LGBT no estado do Piauí esse ano, né? Isso. E aí, você disse que tem uma cota apenas de 15% desse público que está no mercado de trabalho formal, o restante no informal. E trouxe aqui um grande problema, você é educador, de que é a qualificação. Como é que você não termina o ensino? Como é que você vai se qualificar para conseguir vaga no mercado de trabalho? Vocês têm recorrido à justiça? Tem esta briga? Ou vocês estão indo ao legislativo para que vocês ganhem isso, positivem isso? Vocês têm organização? Isso. Isso, então, com certeza, né? Inclusive, a gente tem algumas audiências públicas, já fizemos algumas audiências públicas com os deputados, né? A gente tem recorrido aos meios legais, tanto para acessar a saúde como para acessar a educação. Inclusive, né? O primeiro presidente como homem trans, né? Vai ser o primeiro presidente trans, assim, que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente traz uma visibilidade, mas traz consigo também uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente tem dialogado, a gente também tem dialogado com a Câmara de Vereadores, a gente tem dialogado, né, com a Assembleia Legislativa do Piauí, procurando sempre esse diálogo, porque é isso, o Piauí se coloca como um estado, né, e está sempre ali, preparado para dialogar, que está ali preparado para acolher, mas quando a gente vai ver a efetivação das políticas públicas, né, dentro da realidade, a perspectiva é outra. A resposta não é na mesma medida. Não, com certeza eu sou assim meio durão, né, e todo mundo conhece o meu estilo. Mas todo mundo, para mim, é um irmão, ser humano. Né? Eu primeiro vejo a pessoa como ser humano. E eu acho que a sociedade, enquanto não ver isso, ficar procurando o comportamento sexual de alguém, querer ver a pessoa por isso é um absurdo, né? É um absurdo. Mas é importante as suas declarações, viu? Aqui numa TV web, que vamos ter uma repercussão, é importante isso. Por isso que eu fiz questão de dizer para a nossa produção, olha, todo dia do trabalho a empresa fica mostrando questão salarial, vamos lá, vai ser o salário mínimo, a carteira, nós vamos discutir
uma coisa diferente, porque somos uma TV diferente. E nós temos dados interessantes aí, Silas, que não estão assim, não são muito evidenciados, né? Não tem, a gente não tem acesso a esses dados. A gente, inclusive, teve o primeiro mapeamento no estado inteiro, né, feito pelo próprio movimento social, porque de quantas pessoas trans e travestis existiam no estado. Porque a nossa demanda também, para além da educacional, é muito acesso à saúde, né? Muitos de nós se hormonizam, precisam do acesso, às vezes deixam de ir para um hospital procurar um atendimento por conta da transfobia estrutural. Então, assim, é importante, eu sempre repito e reafirmo enquanto professor, né, que é muito importante que dentro desse processo, né, a gente consiga compreender que a educação ela é fundamental, né, para que a gente leve informação, conhecimento, ele quebra esses preconceitos assim de uma forma... Tem um problema no hospital, na escola, no trabalho é que nós temos, né? Não, a diferença salarial, sabe, tudo, porque inclusive quando a gente está no mercado de trabalho, a gente acaba recebendo bem menos do que pessoas cis exercendo a função, né, porque quando a gente entra no trabalho, às vezes é para cumprir uma cota de obrigação, às vezes é para, sabe... É como se fosse ali uma coisa obrigação, negócio obrigado. Né? E aí não condiz com a realidade, porque é isso que eu falo, né, se o Piauí se coloca como esse estado pioneiro, perspectiva né? de melhoria, por exemplo? Nós temos que comemorar hoje, com relação ao trabalho das pessoas do grupo LGBT, nós podemos comemorar alguma coisa? Claro, falta muito, mas podemos comemorar. Eu acho que a gente comemora sempre as pequenas conquistas, né, claro, Silas? Assim, a contratação de mais pessoas trans, né? Por exemplo, as travestis que estão dentro da secretaria, os homens trans que conseguem se formar, tá trabalhando como enfermeiro, como médico, como professor. Então, a cada pequeno espaço que a gente ocupa, né, a gente vai conseguindo mudar uma perspectiva. A gente vai mudando a realidade aos poucos, né? Mas é uma moeda mesmo uma faca de dois gumes, né? A gente comemora, mas também traz a realidade, né? Porque é extremamente importante não só comemorar as pequenas conquistas, mas comemorar os sonhos coletivos como um todo, né? Sonhar como um todo. Eu volto à doutora Camila dizendo o seguinte, tem muito isso que o Joaquim falou, também com deficiente, por exemplo, ele está cumprindo uma cota, eu estou com ele aqui porque eu sou obrigado a ter ele aqui. Sim. Tem sim, foi por isso que eu ressaltei para vocês no início das minhas colocações que incluir não é só colocar a pessoa para cumprir uma cota, é fazer ela colocar, ela poder demonstrar, dar espaço para ela demonstrar os talentos dela. Por exemplo, não sei se vocês acompanham, mas o meu trabalho faz parte dele acompanhar as vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência e também no LinkedIn a nível nacional, não só aqui no estado. E a gente vê que algumas empresas, para quebrar o discurso de que não tem pessoa com deficiência qualificada, elas já estão promovendo os seus próprios treinamentos para pessoas com deficiência. A gente também vê em outros lugares que as empresas estão começando a reconhecer que contratar pessoas diversas não significa só cumprir cotas, mas também trazer para a mesa pontos de vista diferentes de uma mesma perspectiva, de uma mesma demanda. Né? Perspectivas diferentes de uma mesma demanda. Outras visões, outras estratégias, né? Exatamente. Às vezes mais até sensível, de sensibilidade maior. Eu vejo assim, viu? E já tem consultorias ligadas a mostrar para a empresa que público ela precisa contratar. Se é pessoa com deficiência, se é qual deficiência, se é pessoa LGBTQIAPN+, se é pessoas 40+. Então, as empresas também, as grandes empresas já estão pensando dessa forma. E outro ponto que é importante com relação às vagas é que, muitas vezes, a pessoa com deficiência se coloca à disposição do recrutador em uma vaga mais além ou aquém do seu perfil profissional. Porque é só mesmo para tentar ocupar, né? É para tentar ser visto. É verdade. Né? A gente quer ser visto, agarrar a mostrar oportunidade, que a gente né? existe. E isso, se não analisado da forma correta, pode trazer porque você aqui até agradeço, ressaltou a minha competência. Sim. Então a gente vê pessoas com deficiência esforçando muito para cumprir metas e às vezes isso ocasiona um burnout, né? Pode ocasionar problemas porque é muito complicado, nem sempre a gente tem que enfrentar as barreiras de acessibilidade. Para realizar uma mesma tarefa, muitas vezes a gente tem barreiras das mais variadas. Então, a gente quer tanto mostrar que pode, que a gente ignora essas barreiras, é resiliente e acaba se colocando numa situação de burnout, né, para exatamente se superar e fazer mais do que as metas até.
Professor, você acha, por exemplo, o seguinte, o que nós poderíamos lutar de imediato, além dessa questão da violência? Essa é abominável, não dá para você tolerar mais, né? Acabamos de dar uma notícia. São pessoas os seres humanos como nós. Acabamos de dar uma notícia no seio da Universidade Federal que tem problema, além dessa violência. O que nós precisamos de mais urgente, por exemplo, para vocês serem inseridos no mercado de trabalho? Silas, eu acredito que as políticas de reparação, elas são extremamente importantes, né? Como, por exemplo, as políticas de cotas nas universidades, porque elas fazem com que a gente, né, acesse esses espaços de formalização do conhecimento. Há quem radicalize contra, né? Você vai porque o cabo brigou, chegando lá você mostra a sua competência. Sim, e eu acredito que são políticas mesmo de reparação, sabe? Que nós possamos, assim, trocar essa ideia tanto com o Estado, né, e dialogando, porque as políticas de reparações, elas trazem literalmente essa reparação para uma população que é mais Você acha que a cota na universidade seria ideal? Porque há quem pense que acha o seguinte, vocês não têm nenhum déficit de intelectualidade. Né? Não tem um déficit. Tem gente, você, por exemplo, pode ter até ser superior a alguém. Então, eles acham que vocês são iguais. Então, eles não concordam com a cota. Mas aí você fala, como é que eu posso ser igual? Eu não estou tirando tuas palavras, se eu não estou tendo acesso. Sim, eu acho que é dentro dessa perspectiva, por exemplo, mesmo das políticas de reparação e garantia de acesso, né? Sim, porque, como eu te falei, existe um projeto político que exclui essa parte da população, né? Então, assim, se é um projeto político, a gente tem que combater também com a política, né? Então, as políticas de reparação, como eu te falei, as cotas, elas são um exemplo, né? Mas, por exemplo, até a garantia do acesso, por exemplo, ao sistema de saúde também, ela deve ser, sabe, ela é mais que um direito, porque a gente realmente chega, a gente tem um problema com a harmonização, a gente tem a abertura do ambulatório trans aqui no estado do Piauí, por exemplo, mas que durante muito tempo passa por essas reformas, aí tem deficiência do endocrinologista, aí o ginecologista não consegue atender a gente porque retificou o nome. Então, assim, se existe a política e ela não está conseguindo ser efetivada, né, a gente tem que ver onde que está sendo esse gargalo para que a gente consiga resolver o problema, né? Eu digo assim, porque o trabalho é que é a nossa independência. Com certeza. Então, se você tem a saúde, é importante, você não vive sem ela, mas o trabalho é que você consegue estar livre, né? Tá realmente, ele dignifica, né? Essa que é a verdade. Então, essa é a luta, esse é o debate. Aí vocês acham que vocês estão conseguindo esse espaço? Estão galgando? Até algumas empresas, Silas, inclusive aqui, né, já garantem, por exemplo, nas empresas terceirizadas, né, que exista... talvez cota não seja o nome, né? Mas um percentual ali das vagas reservado para mulheres trans, travestis, para pessoas trans, né? Por exemplo, 5% isso das mesmo, vagas. Mesmo informalmente, eles mantêm isso. Né? E sabendo, por exemplo, que dentro das empresas terceirizadas, por exemplo, que trabalham com a limpeza, que trabalham ali, que não precisam tanto, que não solicitam tanto a questão do ensino superior, do ensino fundamental completo, né? Garantindo esse acesso minimamente, porque como eu te falei, a gente evade a escola. Se tem dificuldade. Se a gente evade a escola ainda no ensino médio, não tem como pedir que a gente tenha, né, uma educação mais formal, que a gente tenha concluído ali, se a gente não consegue realmente ter esse acesso. Então, essa garantia de vagas, essa garantia de porcentagem de vagas faz com que a gente minimamente consiga ter dignidade para sobreviver, né? Mesmo que o emprego seja ali, às vezes, formal ou informal, porque muitos de nós estão na informalidade, né? Então, já garante que minimamente nós consigamos sobreviver, né, dentro da perspectiva da sociedade. Só para a gente finalizar, doutora Camila, existe isso, por exemplo, o deficiente ganha menos. Embora ele exerça a função até melhor do que a pessoa normal, ele acaba ganhando menos? Tem disparidade, Existe porque começa na contratação. Silas, às vezes a pessoa é contratada num cargo aquém, ela exerce funções além daquele cargo e vice-versa. Mas existe esse déficit em relação a mulheres e em relação às minorias e com a pessoa com deficiência, infelizmente, não é diferente. Mas eu acredito que com a quebra do preconceito, a gente não pode ver pessoas com deficiência de acordo com a nossa perspectiva. A gente precisa deixar a pessoa com deficiência ter o espaço de mostrar quem ela é. Nesse sentido, na medida em que a gente percebe isso, a gente consegue abrir vagas que possibilitem a pessoas com deficiência que têm formação superior. Porque também, veja, se eu, entre aspas, como governo, trabalho a inserção de pessoas com deficiência na universidade, a gente precisa trabalhar para que vagas para esse público apareçam. E as empresas precisam parar com esse discurso de que não tem pessoa com deficiência qualificada. Será que não tem pessoa com deficiência qualificada ou será que eles estão querendo pesar deficiência?
o que é impossível? Será que não tem pessoa com deficiência qualificada? Ou será que eles não estão prontos para abrir os seus postos de trabalho para a gente entrar? Então, é a reflexão que eu deixo no mercado, no nosso dia 1º de maio, para quem precisa contratar. E para nós, pessoas com deficiência, a reflexão que eu deixo é que a gente pode muito mais do que um benefício de prestação continuada e que mesmo quem ganha 2 salários mínimos hoje tem a opção do auxílio inclusão, que pouca gente sabe que o benefício pode ser convertido em meio salário mínimo, além do salário que você já receberia no mercado de trabalho. Né? O INSS tem esse novo benefício criado pela Lei Brasileira de Inclusão. Um avanço. Né? Poucas pessoas sabem disso. Você não perde o benefício e se insere no mercado de trabalho. Na verdade, você deixa de receber o benefício e passa a receber um outro benefício além do seu salário. Além do seu salário. Então, é muito importante que a gente não se limite, que a gente não se acomode. Tem uma frase que eu gosto muito. Palavra? Tem uma frase que eu gosto muito da Ellen Keller, que é uma pessoa surdo-cega, que ela diz: não se pode concordar em rastejar quando se tem ímpetos de voar. Então, a gente precisa, sim, lutar para ocupar os nossos espaços, para trabalhar, mas a gente precisa, sim, que a sociedade quebre essas barreiras sobre a nossa capacidade, que a gente pode muito. Quero te agradecer. Professor, suas palavras finais, por favor. Não, Silas, eu acredito muito nisso, né? Inclusive pensando aqui no que ela estava falando e pensando da perspectiva educacional, né? Uma das coisas que nós temos trabalhado, né, com a secretaria, com as CREs, né, é a formação dos profissionais, né, dentro das escolas, para que eu acho que começa ali mesmo na questão da educação, né, onde a gente evade a escola, onde a gente evade a universidade. Então, não tem como formalizar um ensino de pessoas trans se a gente não acessa o ensino, se a gente abandona, se a gente evade, né? Eu acredito muito que essa formação dos profissionais, né, ajudando ali ainda no ensino fundamental, no ensino médio, enfim, ela contribui muito, sabe, tanto no processo da empregabilidade, quanto no processo aos acessos, né, também formando os profissionais, né? Hoje em dia o movimento social aqui no estado do Piauí faz essas formações, né, no sistema de saúde com os profissionais, para que saibam lidar com as pessoas trans quando chegam ao sistema de saúde, para que saibam como direcionar, né, eu acredito muito na questão da informação, né, e no conhecimento, para que a gente realmente consiga combater esses preconceitos, porque, como eu te disse, né, ainda diferente das pessoas com deficiência, a gente enfrenta esse projeto político mesmo de exclusão, de marginalização. Então, assim, a nossa luta, ela está sempre para além dessas conquistas das políticas públicas, né, pela efetivação delas, enfim, é para que a gente realmente possa continuar existindo dentro da sociedade. Esperemos que continuemos a avançar e que avancemos com mais pressa. Com certeza. Está muito lento. Feliz Dia do Trabalho. Porque o dia do trabalho vai ser feliz quando todo mundo que tiver condições de estar no trabalho, mesmo com limitações, mesmo com suas diferenças, esteja no trabalho sendo valorizado, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Nada, Silas. Obrigada a você pelo espaço. Tá certo. Olha, deixa eu falar aqui com vocês do restaurante Dom Maior. O Dom Maior teve festa ontem, teve música ao vivo, tá certo? Mas hoje já está aberto para o jantar, hoje à noite da sexta-feira. O sábado inteiro vamos continuar com o nosso cardápio maravilhoso e o domingo também. Restaurante Dom Maior, de quarta a sexta, de 18 à meia-noite e de sábado às 10 da manhã, tá certo? Até meia-noite e domingo de 10 a 17. Restaurante Dom Maior. Hoje estou aqui no restaurante Dom Maior, um restaurante de comidas regionais que abriu na zona leste de Teresina e fica localizado por trás do Hotel Monan. E eu vou mostrar para vocês os pratos principais da casa. Vem comigo! Antes do prato principal é sempre bom aquelas entradinhas, não é? Então eu vou mostrar para vocês essas deliciosas entradinhas aqui do Dom Maior. Torresmo, asinha de frango, coração de galinha, isca de peixe, queijo à milanesa. Pessoal, e olha só esse prato que tá chegando aqui para mim. É um arrumadinho bem completo, bem recheado, e você também tem a opção de pedir o espetinho separado. Visite já o Dom Maior e não perca nada das delícias que tem por aqui.
Olha, e aí agora nós vamos falar parece que já começou o esvaziamento, abrindo aqui uma pausa na pauta trabalhista do Dia do Trabalhador, Salomão. Começou um certo esvaziamento, você tá nos dois parlamentos, o municipal da capital e no legislativo também estadual. O Gessivaldo está reclamando que a turma já começou a não comparecer mais na Assembleia. É desse jeito, Silas. É mesmo? Lá o comparecimento na Assembleia tem sido bem menor. E o pastor Gessivaldo, o deputado pastor Gessivaldo, ele reclama porque as comissões não conseguem se reunir para que os projetos possam passar para o plenário. Pois não. As comissões, ele reclama primeiro que elas não foram compostas com o retorno dos deputados, muda a composição. Os deputados que eram secretários. Isso. Né? Agora, Silas, uma das preocupações lá, por exemplo, o governo do estado mandou para a Assembleia um projeto do cadastro rural, que tem que ser votado até agora agosto, porque o pessoal que trabalha do agro, o pessoal do agro precisa renovar empréstimos, fazer investimentos, financiamentos, e a lei não foi votada. A lei não foi votada porque os deputados não apareceram. O Estado não pode parar porque eles estão em pré-campanha. E é uma lei, não foi nem, é uma lei do governo. É do governo. A lei do governo. Do executivo. Do executivo. Que é imprescindível. Né? Então, esse é o ponto que foi discutido, muito discutido pelo deputado essa semana. E o tempo está se exaurindo, meu amigo. Porque agora começa a campanha, a turma vai atrás de voto. Tem um detalhe, né? A campanha eleitoral diminuiu, mas a pré-campanha aumentou muito a campanha. Desde o ano passado está todo mundo em pré-campanha. Né? Por exemplo, você chega na Assembleia, raramente você encontra 6, 7, 8 deputados. O resto geralmente, a segunda-feira, normalmente, da Assembleia, eu passei por lá, ela não existia. Segunda e sexta não existia. Mas terça, quarta e quinta eram funcionando. Principalmente terça e quarta. Terça e quarta. Que é o dia das comissões. Parece que hoje só quarta. E olhe lá. E olhe lá. Então é uma reclamação pertinente do deputado. E esse assunto da ProSoja, né, que é um interesse da ProSoja, é uma das principais pautas que estão travadas lá. Agora o detalhe é o seguinte, que cada um tem sua característica, né? Os caras devem estar dizendo agora, o Gessivaldo tem o eleitorado dele dentro das igrejas, né? Todo mundo lá. Todo mundo lá. Só ele lá. É só ele lá na igreja que ele vai ter o eleitorado principal. E claro, ele tem... O meu tá longe, eu tenho que ir buscar. Então cada um tem sua justificativa, né? E aí termina pegando corda. Esse cara, ele vai à noite no culto dele lá e resolve. Nós temos que andar. Gastar sandália, né? Então tem diferença. Mas eu acho que o Piauí não pode parar, né? Não, é preciso encontrar o meio termo. Eu sei que a gente é compreensível, nós estamos no ano eleitoral. Mas o próprio presidente pode estabelecer, gente, 2 dias da semana é impossível, nós vamos ter que ter aqui. Vamos ter o meio termo. Vamos ter o meio termo. Silas, antes de me despedir aqui por hoje, rapaz, essa semana foi uma semana ruim para o governo Lula. Foi. Porque além da questão da rejeição. Ontem ele levou outra goleada, hein? Outra goleada. A dosimetria. A dosimetria caiu. O veto dele, a dosimetria foi ao chão, hein? Foi ao chão. Caiu 316 votos a 144. Pois não. Quer dizer, o governo está em frangalhos. Está em frangalhos. Ou ele senta para resolver, ou se ele for para o embate, eu acho pior, né, Sérgio? Vai piorar. E aí, Silas, o que acontece? Essa decisão aqui beneficia diretamente o ex-presidente Bolsonaro, que agora vai ter uma pena atenuada. Até o pessoal fazendo os cálculos aqui. Na eleição de 2030 ele está livre, leve, solto. Leve, solto, pode enfrentar um Senado Federal aí agora. É um negócio sério, sério. Governo Lula não é sacano não, gente. Não é sacano não. Mas ele está em decadência. Subiu no telhado. Aqui no Maranhão. O Felipe Camarão já vai, daqui a pouco o Maurício vai estar com a gente, já vai ser candidato, porque não tem palanque para o PT, ninguém quer. O Brandão não quer, o Brade corre com medo e o Laércio também não quer. Que situação, num estado em que o Lula goleava até ontem. Olha, e aí, só para finalizar a sua participação, Dia do Trabalhador, você vai para casa mais cedo. Olha, deixa eu dizer, Salomão, as andanças do governador Rafael também no interior continuam em queda. Nós recebemos imagens de ontem
da quinta-feira, onde ele esteve no município de Landry Salles, ali na região de Guadalupe, região de Marcos Parente, e olha o fiasco, tem imagens aí já. Pouca gente assistiu. Olha só, para uma visita. Não é para uma visita do governador, está muito fraco. Tá doido. Muito fraco. Isso aí, em tempos antigos, o cara tá filmando até com medo de cabeça para baixo, com medo dos segurança. Mas uma visita do governador. Olha isso. Olha, não pode. Olha aí. Olha, Silas, é aquilo que a gente disse. Aí é reunião para vereador. E mais assessores. É o que a gente disse um dia desses. Rapaz, porque eu tenho um debate. Mas todos os prefeitos estão com ele. Rapaz, prefeito, né, em eleição de governador, prefeito não se queima por causa de governador, Silas. Ele pode até declarar apoio, mas ele não vai para cima. Então é o seguinte, é muito apoio e quando tem uma reunião dessa... Podia até economizar aí com essas tendas, contratar umas menores, né? Estão gastando dinheiro, contrataram uma maior... Olha, o Austin Bandeira conversando com a família do Zé Ninguém, né? Do Antônio sozinho, rapaz... E aí depois eles vão dizer que é fake news. Não, a caravana já está aí. Um dia desse nós mostramos aqui em Nossa Senhora de Nazaré, realmente mas ali o governador está no meio, já falou, está aplaudindo. Gente, aí tem 4 gatos pingados. Para uma agenda de governador, é um movimento muito pequeno. Tu é doido, eu corria. E os homens estão dizendo que estão ganhos. E o Batista Teles e o Rogério Datamax, que está 70%. E a gente não pode mais divulgar peça? Pode mais não, isso é doido, esses homens. Bota o áudio que mandaram pra gente lá do Landry Salles. Bota o áudio, bota o vídeo e o áudio, o que estão dizendo? Deputado Hélio, Tiago, deputado Júlio César e toda a comitiva do governador. Então é importante, é um momento importante. Presidente do PT, Fábio Novo, também aqui presente. Então é um momento de alegria, é um momento de grande orgulho para Landry Salles e é um momento de dizer, mais uma vez, seja bem-vindo, governador Rafael Fonteles, e eu tenho certeza que Landry Salles estará em suas mãos mais uma vez nos nossos próximos 4 anos, com fé em Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigada, agradeço a presença. Tem que arrumar gente... O governo está na mão dele de novo. Pelo que ela diz, pelo tanto de gente que ela descreveu aí, as autoridades. As autoridades que ela mencionou aí, só tinha eles. Rapaz, essa imagem ficou ruim, tá bom. Ruim. Salomão, feliz dia do trabalho pra você. Pra você também, vai ali na Vaza Grande. Vai na Vaza Grande, pronto, tá aí, vamos lá. Olha, tá aí, gente, deixa eu falar pra você da UniFSA. Essa universidade não tem blá blá blá, não. Aulas presenciais. Você vai usar os melhores laboratórios do Brasil, sem blá blá blá. Mas Silas, as aulas à distância. Não, nós preferimos te dar uma qualificação com a presença, tá bom? Vamos ter vestibular agora no meio do ano e estamos esperando. Vamos lá, acesse agora unifsa.com.br e trace o seu futuro com sucesso. Fala galera, eu sou a Letícia Albuquerque e eu quero te apresentar um lugar que leva o ensino a sério. Vem comigo? Aqui no Centro Universitário Santo Agostinho você aprende na prática com aulas presenciais. Sem enrolação, sem blá blá blá, aqui é aula de verdade e aprendizado de verdade. Nossos serviços de escola fazem a diferença. Atendemos a comunidade e você ganha experiência real. Vem ser Centro Universitário Santo Agostinho. Vem transformar o mundo com conhecimento. Nós vamos já abrir outra lacuna política aqui com o Maurício Alves, de Timon, no Maranhão, trazendo as notícias do Maranhão. E vamos voltar mais tarde com o debate com o Dia do Trabalhador, por exemplo, ouvindo a advocacia trabalhista, né? Como está sendo levado isso, o direito trabalhista, e vamos também saber tratar da inclusão de pessoas que lutam contra a dependência química no mercado de trabalho, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então vamos chamar o advogado aqui, ele está aqui ao vivo, né? Vai entrar no estúdio. Nós vamos primeiro com essa questão trabalhista, para que a gente venha, para que a gente consiga, mas me mostra aí o VT institucional da Prefeitura Municipal de Timon, no Maranhão, que continua trabalhando em favor da população timonense.
Em Timon, cuidar das pessoas é compromisso que chega em todo lugar. Com Cuidar para Crescer, a Prefeitura está presente em toda a cidade, inclusive em comunidades mais distantes, como Monteiro, Castelo, Bonitinho e diversas outras na zona rural. Uma ação que une saúde e educação, consultas com otorrino, oftalmologista, atualização de vacinas e atendimento odontológico. Mais acesso, mais cuidado e mais oportunidades para nossas crianças crescerem com saúde e aprenderem melhor. Prefeitura de Timon, construindo agora o futuro. Eu não falei no programa de ontem da aeronave, eu anunciei, mas não deu tempo, da aeronave que o governador Rafael Fonteles resolveu alugar, mesmo já tendo um contrato com uma outra aeronave de 2,5 milhões, ele resolveu alugar uma aeronave de mais de 5 milhões de reais. Me mostra a imagem da aeronave aí. Me mostra a imagem. Me ajuda também. Não, é a imagem do governador com a esposa, que sempre viajam para a Europa, né? Aí já é o contrato. E aí a nova aeronave, a imagem do governador é a imagem da nova aeronave. Vai ser R$32 mil a hora. R$32 mil a hora. Mais de 5 milhões de reais. Aí ele vai para Landre Salles, deve pousar no aeroporto ou de Floriano, ou não, de Guadalupe pousa bem. Guadalupe pousa esse avião aí. É perto de Landre Salles, ou de Uruçuí, tem particulares lá. Aí o cabo vai gastar 90 mil conto para conversar com aqueles gatos pingados lá, fica ruim, né? Mas, e o pior, gente, que se o dinheiro fosse dele, era uma beleza, mas é meu, é seu. E fica isso aí, não precisa desse luxo todo, rapaz. Não precisa disso tudo, governador. O povo está sofrendo muito para se gastar 5 milhões de reais com uma aeronave para o senhor andar viajando, com as suas inaugurações, claro, numa agenda oficial, mas é muito luxo, né? Não? Olha que a lapa de avião. Eu mesmo nunca viajei num bicho desse aí, não. Não, viajei naqueles da FAB, esse aí tá melhor do que aquele da FAB. Vou te falar. Mas tudo bem, gente, vamos voltar para a nossa pauta do trabalho, porque eu estou recebendo aqui o doutor Romário Santos, com muito prazer. Doutor Romário, muito obrigado por disponibilizar aqui no Dia do Trabalhador a vossa presença. Ele é especialista em direito trabalhista. A primeira pergunta, eu abri o programa, eu estou dizendo que nós estaríamos comemorando muito o Dia do Trabalho no dia em que acontecesse a harmonia entre o empregador e o empregado. Felizmente, está distante disso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu que agradeço o convite, registro sempre à disposição. Estamos distantes. Mesmo, né? Até pela existência de uma legislação para regulamentar isso, já fica comprovado que... Para ter esse acordo, já ter uma legislação, é porque mostra que realmente, na maioria das vezes, trabalhador e empregador estão em campos diferentes, né? Mas o trabalhador já avançou, doutor? Conseguiu avançar? Ou ele continua sendo, com a lei trabalhista, o empresário diz assim, é um susto, ele continua me assustando o empregado? Na verdade, esse abismo sempre vai existir. Abismo, eu digo no sentido da distância, né? Claro. Ele sempre vai existir e, claro, não dá para dizer que não melhorou, né? Sim. Muita coisa já melhorou, mas de forma genérica, apesar do melhoramento, existe ainda um abismo, né? Principalmente em atividades profissionais de chão de fábrica, né? Mais manuais. O que acontece? Hoje demora muito o trabalhador, por exemplo, que se sente injustiçado e que recorre à justiça trabalhista, ele demora muito. Há muitos métodos para protelar o direito dele? Silas, existem sim. Apesar da justiça do trabalho ser uma justiça social, né? Ela tem uma natureza que tem que ser mais célere. Sim. Apesar disso, ainda existem muitos instrumentos que acabam levando a finalização, né, o objetivo que se quer principalmente, primordial, que é a verba alimentar. Sim. Ela, para se concluir, ela leva ainda, assim, na nossa experiência do que nós temos conduzido ao longo do tempo, na advocacia, é de em torno de 4 a 6 anos. É mesmo? Que barbaridade. Aí você vê como é que vive o trabalhador.
que nós podemos dizer que avançamos na área da justiça trabalhista? Olha, Silas, a reforma trabalhista, ela trouxe alguns pontos que trazem essa diminuição de tempo. A exemplo da possibilidade de um acordo. Sim. Um acordo que tem a regulamentação judicial. Isso. Sem a necessidade de a tramitação de um processo. Empregador e empregado sentam, olha, eu quero ir embora, não quero mais trabalhar. Quero resolver aqui. Quero resolver, vamos resolver. Você leva para a Justiça do Trabalho apenas para fins de homologação. Só para homologar. Exatamente. Eu era deputado, votei na Justiça do Trabalho. Isso foi um dos pontos que eu elogiei da reforma do Temer. Viu? Sim. É um ponto que realmente tem avançado. Sim. Tem funcionado isso, né, doutor? Ainda há uma certa resistência... Do empregador? Do empregado. Né? Do empregado. Porque, na verdade, ela tem algumas reduções financeiras. Entendo. Né? Tem. Vai reduzir o aviso prévio. Vai fazer o acordo, né? Tem algumas exceções, né? Tem que ceder. Exatamente. Né? O acordo é exatamente. Eu abro parte de uma coisa e você abre parte de outra. Sim. Né? Mas, assim, esse é um mecanismo feito para que possa andar. Uhum. Os tribunais têm adotado medidas que façam também andar mais rápido. A exemplo dos centros de mediação que tem nos tribunais. Né? Que são chamados SEJUSCs nos tribunais do trabalho, que são para protocolar a ação, apesar de ser rápida ali a data da audiência inicial, mas às vezes está naquela confusão, vai, não vai, ainda estamos esperando uma perícia. O advogado pode tomar a iniciativa e pedir para que seja enviado para o SEJUSC. Vamos tentar resolver aqui de uma forma mais adequada. Você vai decidir junto. Né? Empregador e empregado decidem juntos, resolve, faz um acordo e resolve. Né? Você diminui aí 4 a 3 anos de uma caminhada processual. Pois não. A flexibilização que a trabalhista trouxe também, por exemplo, eu posso ter 2 empregos, eu posso trabalhar alternadamente em cargas horárias diferenciadas. Tem funcionado? O trabalhador está tendo garantias disso, doutor? É importante você tocar nesse assunto, que é uma dúvida comum. Isso. Muita gente nos pergunta, doutor, eu posso ter mais de um vínculo? Pode sim. Não tem problema. Foi para isso que eu votei na trabalhista. Exato. Até hoje eu sou criticado, mas eu votei nesses pontos, certo? Sim. Por exemplo, eu sou da comunicação. O cara trabalha de manhã numa televisão, não digo o apresentador, mas eu digo a parte técnica, à tarde em outra. Sim. Né? Mas muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, tem medo, deixa de contrair um novo contrato de trabalho por isso. Mas esse é um dos pontos também que evoluiu. Evoluiu. Eu entendo como evolutivo. Justa causa, doutor. Como é que funciona hoje a justa causa? Está demitido por justa causa. Flexibilizou mais essa coisa? Quer dizer, tem como a gente comprovar que eu não saí por justa causa? A justa causa, Silas, ela existe inclusive a justa causa do empregado, tá? Sim. Que a gente chama de rescisão indireta. Isso. É quando o empregado sai do emprego, ele diz, a partir de hoje eu não trabalho mais. Quero trabalhar. Isso. Não trabalho mais porque você me deu causa a isso. Sim, o empregador. Você me provocou. O empregador causou. Está previsto no artigo 483, se não me falha a memória, da CLT, em que o empregador dá causa à rescisão do contrato de trabalho. Né? Mas vamos lá, voltando ao ponto específico que se perguntou sobre a justa causa. A justa causa é um dos procedimentos mais delicados que existem na relação de trabalho. Imaginei. Ele é o mais delicado do ponto de vista do empregador. Quando se aplica uma justa causa, a gente sempre recomenda que tenha cuidado, né? Tenha ali, você documente o que foi que aconteceu, por que foi que aconteceu. Oportunize ao empregado justificar o que levou ele àquilo, se ele fez, por que ele fez, ou melhor, de que forma ele fez, se realmente foi ele, porque é muito comum na Justiça do Trabalho uma justa causa ser revertida. E quando ela vem revertida pela ausência desse critério que deve ser observado pelo empregador, ela vem revertida, ela vem trazendo todas as verbas que não foram pagas, além de uma muito provável indenização por dano moral. Pois é, mas geralmente eu tenho medo disso. Eu não vou, isso vai ser demorado, eu não vou conseguir. O trabalhador precisa perder isso, né, doutor? Desse ponto de vista, sim. Desse ponto de vista, precisa sim. Precisa, porque assim, a reforma trabalhista ela não tem sido aplicada plenamente. Sim. Né? Você mencionou essa questão do medo. Foi trazida nessa reforma trabalhista a possibilidade de condenação do empregado quando entra com a ação enquanto reclamante
possibilidade de condenação dele em honorários de sucumbência e custas, quando ele perde parte da ação, né? Mas o próprio TST, e acompanhando esses entendimentos do TRT, os TRTs têm acompanhado esse entendimento, é no sentido de que isso impossibilita ou desencoraja que o empregado entre com a ação. Então, tem a natureza aí de inconstitucional, porque está privando ou tolhendo o livre acesso à justiça. Isso. Eu estou dizendo para ele, não venha não. Essa é a perspectiva, o olhar que se tem. Então, apesar da reforma trabalhista trazer isso, muitos tribunais não aplicam essas condenações, né, de honorários de sucumbência, porque vai analisar os critérios, vai observar e a maioria das vezes diz, não, vou dispensar. Doutor, o enfraquecimento sindical, ele também enfraqueceu o direito do trabalhador à justiça? Ali o acesso, porque o sindicato estava mais presente, ele tinha mais grana, ele tinha um corpo jurídico fortíssimo. E agora, como ele arrecada menos, ele diminuiu também, o efeito era diminuir o efeito da política, né? Mas, na verdade, acabou enfraquecendo também o próprio servidor, o próprio trabalhador, né? Você, como um homem vivido e sábio, sabe que você tirou um recurso financeiro, você enfraquece uma estrutura. Ou então você desobrigou o cara, né? E tal. Você enfraquece a estrutura e a reforma trabalhista também, nesse aspecto, deixou os sindicatos, de certa forma, um pouco mais enfraquecidos. Em que pese muitos sindicatos ainda sejam muito atuantes. Muito forte, mas houve uma descredibilidade, digamos assim. Muitos empregados hoje têm uma perspectiva de não vou participar, não vou contribuir, não vejo brigar por mim. Ele não vai me defender. Exatamente, essa é a perspectiva. Essa diminuiu muito, Diminuiu muito, mas assim, a gente ainda encontra muitos sindicatos bem atuantes. Né? Calote, doutor Romário, por exemplo. Olha, se tem uma coisa que eu me arrependo na trabalhista que eu votei, é a precarização do terceirizado, do serviço terceirizado. Porque aquele Temer me enrolou. Ele e alguns deputados, eu era do Podemos, chegando, paz. Eu perguntava à minha mulher, eu chorei. Porque eles me enganaram, disseram, olha, não vai ter precarização, nós vamos fazer um ajuste. Aí o ajuste, eu saí do Congresso, não teve ajuste, né? Agora, deixa eu dizer, o cara abre uma empresa hoje para terceirizar um serviço. E aí tem muita mão de obra. Amanhã ele quebra essa empresa facilmente. E aí fica com esse passivo e não tem com o que pagar, e não tem patrimônio, não tem nada. É um fantasma isso também, né, doutor? É um calote certo. Certo. É um cheque sem fundo que você recebe. Aquela sentença condenatória você não vai executar nunca. Né? Apesar de existirem muitos mecanismos dentro do processo do trabalho que garantam que você possa buscar satisfazer esse crédito trabalhista, digamos assim, né? Existe a desconsideração da personalidade jurídica, eu deixo de atacar os bens da empresa porque não tem para a pessoa física, né? Apesar de existir isso, né, de ter a execução provisória assim mais... o que é a execução provisória? Antes que o processo inicie a fase de execução, terminou a fase de conhecimento, foi condenado, o valor é esse. Agora vamos aqui para a fase de execução, que ainda cabe em recurso, discussão. Então existe, a gente vê muito ativamente a questão da execução provisória. Opa, eu vou já começar aqui, porque eu vou pelo menos garantir que aquele valor seja bloqueado. Né? Mas ainda assim, existe a grande possibilidade de calote. Muitas empresas, né, no dia a dia a gente vê que a empresa quebra, a empresa deixa de existir. Ela abre amanhã. E quando abre uma nova empresa no nome de outra pessoa, e acabou. E acabou. Calote mesmo, né? Calote. Então, além da precarização, o calote. Calote que se acrescentou a isso, por exemplo. Qual seria a solução nesse caso do calote? Eu fui discutir com o empresário agora, o cara disse, olha, deixa eu dizer para ti, não é mais assim não, viu? Ou então eu vou te empurrar aí uns 6 anos com a barriga. Rapaz, é duro você ouvir isso, hein? Não é? E ele consegue empurrar pelos 6 anos. Então, você acabou de me dizer isso. Ele consegue muito, assim, apesar da reforma trabalhista ter desencorajado e diminuído significativamente a quantidade de ações trabalhistas naquele primeiro momento ali que ela foi aprovada, agora a partir de 2025 houve uma, digamos assim, uma volta do volume, não tanto quanto antes, mas voltou a ter uma quantidade significativa de ações, mas o que acontece? Nós temos as formas de postergar isso, porque a quantidade aumentou e a estrutura do judiciário nem tanto.
Então, você tem poucos juízes, poucos servidores, muitos recursos, e aí até chegar em Brasília, que é a última instância, digamos assim, lá no TST, e quando chega, assim, a título de exemplo, eu tenho um processo que eu acompanho, que está em Brasília desde 2024 sem uma movimentação, né? Porque o ministro não teve tempo ainda de analisar o processo, digamos assim. O que nós podemos comemorar hoje, nesse Dia do Trabalhador, por exemplo, de conquista do trabalhador na justiça trabalhista? Olha, o que a gente pode dizer que tem para comemorar é que ainda tem muita gente na Justiça do Trabalho que tem força de vontade para fazer andar, né? A gente depara com a realidade com muitos juízes, muitos servidores que se esforçam para que aquilo funcione e não deixe de existir, porque o que se percebe é que se tenta extinguir aquela justiça especializada, né? E o controle não é nem para fomentar o seu escritório. Nunca desiste do seu direito, né, doutor? De jeito nenhum, porque se for um bom direito, se você tiver como comprovar aquilo, né? Tanto empregado quanto empregador, não desista, porque você pode estar evitando um prejuízo. Doutor Romário, só para finalizar, na Justiça do Trabalho, nesse abismo que o senhor disse que existe, porque onde tem uma legislação para legislar, é porque existe realmente um abismo. É muito melhor um acordo do que qualquer tipo de disputa. Sempre costumo dizer que, na maioria dos casos, é muito melhor um bom acordo, um mau acordo, do que uma boa sentença, né? Porque, às vezes, a sentença, como a gente tem conversado aqui, eu vou demorar para executar e não cumpro, né? E, às vezes, você tem um bom acordo, apesar de você perder ali alguma coisa, você vai receber, pelo menos, né? É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Doutor Romário Santos, advogado especialista no trabalho. É essa discussão diferente que nós resolvemos trazer neste dia, que você vai acompanhar nas nossas redes sociais também. Acompanhou aqui, ao vivo, e agora, depois nas redes sociais. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu quero falar agora do Ferreira Supermercado. Teve promoção fecha-mês, agora o Ferreira Supermercado já está abrindo o mês de maio, tá? E vai estar aberto agora de sábado, também no domingo, as nossas unidades, esperando por você, o Ferreira Supermercado. Preços de mês novo, é preço novo, é promoção. Eu nunca vi, viu? Ferreira Supermercado tá dando uma chicotada de ofertas para você. Tá bom, tá certo então. Nós vamos trazer o Maurício Alves agora, o Maurício Alves com as histórias, com as novidades do estado do Maranhão, né? O Maurício Alves vem, e nós vamos trazer também um especialista, um psicólogo, que é o Calado, que ele vai nos trazer as informações daquilo que nós falávamos ainda do trabalho. O Fábio Calado, que era psicólogo, a gente vai falar sobre a recorrente. Como é que está o mercado de trabalho para quem está lutando contra a dependência química, para quem conseguiu se libertar, ele está conseguindo trabalhar, porque muitas vezes eu tenho amigos que, por conta de preconceito no trabalho, ele voltou para a dependência, sabe? Os caras dão tanta pressão no cara que o cara voltou para a droga, voltou para o álcool, voltou para o pó, voltou para tudo. Mas antes eu tenho notícia lá do Maranhão Política. O Maurício está aqui do nosso lado, vai nos dar boa tarde. Já há definições, Maurício, de acompanhamento político aqui em Timon, né? O Orleans já está fechando o grupo dele aí, o governo do estado. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde toda a nossa audiência. Especialmente a maranhense. Maranhense, que agora Timon, Silas, aquilo que era dúvidas, né? A professora Dinaí esteve aqui, deu entrevista no programa. Acho que não tinha nada acertado ainda. Não tinha nada acertado, inclusive até disse, olha, ninguém nunca me ouviu falar que vou apoiar Orleans Brandão. Pronto, pois esse nunca ouviu falar, agora veio da boca dela. Ela fechou, né? Ela fechou, declarou apoio ao Orleans Brandão. E aí fica o questionamento, Silas. Vai subir agora no palanque do prefeito de Timon, Rafael. Vão estar juntos, o Rafael Brito, que derrotou ela nas urnas e disse que recebeu a prefeitura um caos, né? E ainda tem um detalhe ainda, porque o ex-prefeito Luciano fez quase que um apelo há pouco tempo num vídeo dizendo que aceitava qualquer coisa, mas não queria acreditar que a ex-prefeita declararia apoio ao Orleans. Pronto, tá aí. Declarou, tá aí para todo mundo, público
e de conhecimento de todo mundo, né? Tá aí, agora vai fazer ela vai parte estar no palanque do governo, né? Vai estar no palanque do governo que ajudou a derrotá-la, hein? Se não fosse o governo do Estado... A política dá muita volta, né? Dá muita volta, né? Então, ela agora compõe o grupo do atual governador e vamos ver. Quem apoia o Orleans e Timon? A ex-prefeita e o atual prefeito. E o atual prefeito. A história é essa agora, né? E Coronel Schneider. E o Coronel Schneider também, que vai estar na próxima semana com a gente aqui também. Convidei ele para ele vir aqui. Agora, Silas, ele está andando. Tá, né? Está andando e está começando a apresentar. Vai ter uma votação em Timon. Ele vai ter uma votação em Timon. É aplausível, pode ter certeza. E olha lá se ele não se projetar para novamente disputar a prefeitura de Timon, porque ele vem com força e ele tem um discurso, Silas, que realmente alcança o coração do timonense, de todo o maranhense, por que não dizer segurança, né? De todo o país, né? Que é segurança pública. E como o que projetou ele para a política foi a área da segurança pública, porque foi o período que ele teve como comandante do 11º Batalhão. Ele está vindo com esse discurso e está alcançando o povo. Nós temos visto a população aí, as reuniões dele bem movimentadas. O que ele tem dito é o seguinte, por isso que ele vai disputar a Câmara Federal. Olha, eu fui comandante e dei uma solução para a violência de Timon. E aí, você precisa ser político para cuidar da segurança? Ele disse que precisa. Precisa ser candidato a deputado federal. Eu baixei até um vídeo dele, não sei se... Você baixou o vídeo? Então mostra o vídeo. Dele, já nessas andanças, nas reuniões dele. Já está fazendo reunião em Timon? Mostra aí. Eu fui comandante do batalhão aqui, trabalhei, mostrei resultado. Mas eu mostrava resultado com o que vinha para mim. É diferente, hoje eu tenho uma visão mais ampla. Hoje eu conheço os problemas de Timon. Eu sei o que Timon precisa para melhorar na segurança pública. E sei que a gente precisa de investimentos. A gente precisa de viatura, nós precisamos de um serviço de inteligência mais apropriado. Nós precisamos de monitoramento nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade. E isso depende da política. A política é que vai resolver esses problemas. Tem formado grupo e há a possibilidade de realmente ele chegar muito bem nessas eleições. Acredito que não foi uma perda considerável para o grupo do atual prefeito. A concorrência que ele estava aliado, né? Estava aliado, saiu e parece que conseguiu se reorganizar e promete. Eu tenho visto lá em Timon a questão de deputado federal, a esposa do prefeito sempre ali muito na frente e o Schneider aparecendo muito bem. Eu tenho visto isso aí é notável. Quer dizer, vai ser uma disputa boa. A disputa boa, gente. Tem que ter. Eleição política tem que ter disputa. E ele está com um discurso realmente afinado aí, o Schneider, né? Mas vamos a Caxias, que também está com uma audiência muito boa. O prefeito lá parece estar aprontando, não era só com os médicos de plantão, que ele pagou só um mês. Parece que ele apronta também com clínicas, instituições que prestam serviço à prefeitura. Silas, e atingiu uma clínica extremamente importante da cidade, que é a clínica, eu conheço, que eu sou caxiense, né? Conheço ali a cidade de Caxias. Atingiu a clínica Centro Médico. O nome da clínica é uma clínica de Dr. Elton Mesquita, um médico tradicional lá na cidade de Caxias. E essa clínica, ela presta serviço de ultrassonografia. Só para ter ideia, Silas, essa clínica atende uma média de 4 mil pessoas por mês. Uma média algo em torno de 100 pessoas por dia. E é a clínica que prestava serviço quando a ultrassonografia da unidade hospitalar dava defeito, corria-se para lá. Só que o que foi que a prefeitura de Caxias fez? Está sem pagar a clínica desde o mês de dezembro. O Palmeiras parece que é mal pagador ali, viu? Eita, rapaz. Aí é da Associação dos Veacão. Aí tá, dezembro sem pagar, janeiro, fevereiro, a clínica atendendo, aí em vez de pagar, resolveu agora... Foi cortar tudo. No mês de abril, começou não encaminhando mais paciente para fazer o exame lá. E aí, segundo o Dr. Elton, ele disse que foi dar uma olhadinha no cadastro dele, né, no SERG, e descobriu que a clínica dele está lá como não fazendo mais. Não está mais constante. Ao invés de pagar o homem, deu folcando total. Agora, que coisa, hein?
Barbaridade. Mais alguma notícia do âmbito político aí, não, né? Não. Então deixa eu falar aqui, só perguntar a você que é gestor no Piauí, no Maranhão e no Brasil. Gestor de câmaras municipais ou de prefeitura. Você já viu falar na DAMP? Olha, é uma empresa de diário oficial eletrônico municipal que está modernizando as publicações oficiais com segurança jurídica, transparência e economia de até 40%. Você sabe o que é economizar? 40% nas suas publicações de prefeituras ou câmaras municipais? Pois é, essa nós assinamos embaixo. Homologado pelo Tribunal de Contas e com certificação digital ICP Brasil. A DOMP garante confiança e praticidade na gestão pública. Além disso, a população tem acesso gratuito, tá certo? 24 horas às publicações, fortalecendo a transparência. Quer modernizar a sua gestão e economizar? Fale agora, com o nosso atendimento virtual, com o Iago da Foco Smart. Ligue 61, tá? 9-2002-4616 ou acesse o nosso Instagram, @FocoSmart. DOMP. Mais economia, mais transparência e mais eficiência, tá bom? Olha, eu já estou aqui nos estúdios com o psicólogo Fábio Calado, que tem inclusive uma clínica de recuperação aqui em Timon, no Maranhão, né? É isso, e também trabalha no estado do Piauí, né? E nós vamos falar aí, voltando à pauta de inclusão trabalhista, ô Fábio. O que nós temos visto? Você que lida com essas pessoas, que trata dessas pessoas, que ajuda essas pessoas a saírem, por exemplo, do vício do álcool, do vício da droga. Essas pessoas estão conseguindo voltar à dignidade, inclusive no trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui, Silas, com você, doutor Maurício. Agradeço pelo convite. E é uma pergunta muito interessante, porque o mercado de trabalho, o trabalho dignifica a pessoa, né? E a pessoa que é um adicto em manutenção, que é o que chama quando a pessoa tem problema com a droga, ele necessita dessa oportunidade, de trabalhar. E muitas vezes o que faz ele ter a dificuldade? A gente vai voltar para as políticas públicas, que é o quê? Ele vai ter dificuldade pela questão da ansiedade, pelas frustrações, limiar de frustração, a questão das reparações, que às vezes ele já é pré-julgado como uma pessoa que ainda pode ter alguma problemática com algum tipo de droga. Os ambientes, as pessoas que ainda conectam a ele. Então, assim, o mercado de trabalho hoje, nessa área, para esses tipos de pessoas... É uma terapia monstruosa, né? Isso, muito importante. E o que tem feito eles conseguirem ter êxito é atividade física, entender o que é uma adicção. Você saber o que você é um adicto. Adicto é uma doença crônica, progressiva e que não tem cura, ela tem controle. A dependência, seja ela de álcool ou dependência química, ela não tem cura, né? Não tem cura, ela tem controle. Você tem que conviver com ela, né? Seu coração não para de bater. Então, você começa a comer uma alimentação ruim, aquilo que você já comeu não vai modificar, você pode melhorar aquilo ali. Então, uma pessoa que tem uma predisposição, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo é uma predisposição. Né? Você vai escutar, o avô teve isso. Então, ele tem que tomar os cuidados devidos. Ter uma boa alimentação, ter uma questão de um apoio familiar, tratamento medicamentoso, psicológico. Aí eu te pergunto, Calado, o cara, por exemplo, eu vou recrutar uma pessoa para a minha empresa. Aí eu te chamo como psicólogo para saber. Aí eu posso te fazer a pergunta, doutor, ele está limpo mesmo? O senhor garante que ele está limpo? Ele vai estar limpo? Ele não vai aprontar? Isso vocês não podem afirmar. Você pode afirmar que ele está andando, né? Perfeito. O que a gente pode estar trazendo é que a mudança de hábito dele, a mudança de comportamento dele, ele fazendo esse cuidado, ele tendo mais família, estando mais próximo da família, a parte espiritual, ele trabalhando essa mudança de filosofia. Hoje todo mundo virou corredor, bicicleta, tá todo mundo querendo acordar cedo para fazer isso e aquilo. Então, isso pode trazer
possibilidade da gente pensar que ele tem condições de ter essa próxima... pode ir para essa próxima fase de vida. Essa próxima fase. Maurício, você tem... Não, Maurício. Silas, a gente fala você falou, inclusive falou, né? Bebida, droga, né? Isso. São dependências que têm causado um prejuízo muito grande para as famílias, para as pessoas e a sociedade. Agora tem uma outra dependência, seríssima, que eu acho que até na clínica do doutor, parece que vocês atendem também, chama a tal da ludopatia. Essa tem causado estrago. E nesses casos... Vamos explicar para o povo primeiro, porque às vezes a população não sabe. Vício no jogo. Vício no jogo. Nós temos jogos de aposta online, nós temos... E hoje é um grande problema. Bets. Um grande problema. E às vezes esses problemas vêm cruzados. O álcool com ele. Então isso vai trazendo um prejuízo comportamental e cognitivo muito imensurável. E lembrando, Silas, a cada problemática com esse adicto, que é a pessoa que tem um problema com a droga, 5 pessoas da família sofrem de um. Você vai ver a mãe, a companheira. Por isso que o ambiente familiar é muito importante. Essa questão desse... Esse é o maior terapeuta. E aí precisa se trabalhar essa parte familiar, né? É muito importante também dentro da pessoa que queira continuar nessa manutenção. Os grupos de apoio, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Se você vê o trabalho belíssimo que eles fazem, é impressionante, porque você vai ver várias pessoas que tiveram já o uso e estão sem recaída, eles estão no suporte, né? Agora, o trabalho, por exemplo, o trabalho, que nós estamos comemorando aqui o Dia do Trabalho, do trabalhador, o trabalhador, ele estando inserido, é uma fortaleza para ele estar lutando contra essa doença. Não tenha dúvida, porque como a gente comentou há pouco, dignifica o cidadão. Sim. E aí ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar ter um cronograma. Uma pessoa que usa droga, ele perde o prejuízo desse cronograma. E o outro detalhe que é muito importante, que é ele começar a trabalhar esses valores morais. Né? Esses valores morais são importantes e o trabalho vai trazer isso, desde que ele seja feito de uma forma saudável, né? Onde ele tenha, fazendo seus acompanhamentos. Mas tem preconceito, doutor? Deve ter, né? Sim, é por isso que... Por exemplo, a sua casa, sua clínica... não, eu inclusive eu saí da clínica do Calado e estou limpo, estou tentando me recuperar. Você acha que isso tem assustado também o mercado de trabalho? Não tenha dúvida, acaba trazendo, ele precisa trabalhar um pouco mais. E aí é onde a gente tem que trabalhar o limiar de frustração. Sim. É muito importante a pessoa que tem problema com a droga, ele entender que ele vai ter que fazer uma reconstrução dessa parte emocional para que ele possa dar esse próximo passo, porque o cognitivo dele tem suas limitações básicas, mas devido ao uso. Mas ele vai precisar. Outra coisa que é importante é essa atividade física. Essa pessoa que tem interesse na atividade física vai ajudar muito ele a... Agora, eu tenho visto, viu, Calado, tem gente que, às vezes, por uma suspensão do trabalho, às vezes despertou a dependência maior quando ele foi demitido do trabalho. Tem isso, né? Acontece, é o chamado... É o gatilho? Chaves de recaída. Existe essa chave de recaída que é preciso que essa pessoa ela tenha esses cuidados. E no tratamento é necessário ele trabalhar isso. Ele fazer esse autocuidado. Nós estamos falando de uma pessoa que ele tem dificuldade de ter um amor próprio. Então ele vai começar, quando ele faz um tratamento adequado, ele começa a trabalhar essa parte. Mas eu, como empregador, por exemplo, eu tenho que ter um cuidado especial com esse meu empregado, por exemplo, que tem uma dependência química ou que está tentando se libertar dela? É natural que ele tenha que fazer as aptidões, né? E nessas aptidões, essa pessoa ela vai precisar respeitar. É importante a gente entender que é uma doença como qualquer outra. Sim. Ele precisa da oportunidade. O que às vezes deixa o limiar a frustração é porque, poxa, fechou as portas porque eu sou um independente, mas e se ele está querendo fazer o tratamento? Isso. Então, se ele está querendo mudar uma nova filosofia de vida, então, se você for analisar, Silas, muitas pessoas usaram algum tipo de entorpecente, maconha, álcool, cocaína,
ludopatia. Então nós não vamos dar uma oportunidade para essa pessoa que tem problema com o jogo. Quer dizer, se ele tratado, é uma coisa que não vai voltar. Agora, ele tem que ter todos... Ele tem que estar inserido, Ele tem que estar inserido e tem que ter todo o cuidado necessário. Doutor, como é que você tem visto o tratamento das empresas desde a identificação da pessoa que está no meio do grupo de trabalho e o direcionamento que eles têm feito? As empresas elas têm se preocupado mais. Hoje a questão, acho que até os advogados podem explicar bem essa carga. O CLT, eles têm tido um cuidado maior com o seu empregador nessa parte em relação a esses profissionais, esse trabalhador. Então, eles têm tido um cuidado maior. As pessoas estão tendo um cuidado maior. Porque quando uma pessoa que tem problema e ele está saindo dessa questão da droga, quando ele quer ir para o mercado de trabalho, ele já está te mostrando que eu quero mudar de vida. Eu quero entrar. Eu quero mudar de vida, eu não quero mais voltar para esse uso. E a gente tem tido ganhos significativos. É um tema que a gente geralmente não discute. É a exceção da pessoa que está lutando contra... Eu trouxe hoje temas diferentes, né? Trouxe a minoria, trouxe o deficiente, trouxe essa pessoa que está lutando com essa doença, que é incurável, né? Sim. É incurável, não adianta. Eu tenho até um depoimento aqui do pessoal da Fazenda da Paz, que reconhecidamente faz um trabalho curativo, né? Muito, muito grande, né? Quem é o Duda? Me dá o nome aí, por favor. Me dá o nome aí. A doutora Luciana, que vai assistente social e que tem visto também como a Fazenda da Paz, que é uma das que mais atende pessoas aqui no estado do Piauí e que tem mais tempo na praça, possa nos dar uma visão como é que está essa relação dessa pessoa que está... É uma guerra que trava, né? Diária, com a dependência química, com o mercado de trabalho, com o trabalho. Vamos ouvir a Luciana. No Centro Padre Pedro Bausi, nossa sede aqui na Vermelha, que é um centro que faz o acompanhamento, né, de egressos, né, vindos do tratamento terapêutico, né, do programa terapêutico da Fazenda da Paz, que é um dos serviços que a gente atua. E aí nós temos esse programa terapêutico funcionando durante um ano, né? A pessoa chega por livre e espontânea vontade, fica conosco durante um ano, realizando todo o processo terapêutico, né, diante da questão da dependência de substâncias psicoativas. E aí, durante esse processo, ele é acompanhado diretamente na comunidade terapêutica. Após esse ano, o Centro Padre Pedro Bausi, ele começa, então, a acompanhar diretamente, né, essas pessoas que terminam o tratamento, que terminam o programa terapêutico. E nós temos a oportunidade de estarmos garantindo a eles, né, a volta, o retorno familiar, o retorno à comunidade, o retorno à sociedade e principalmente o retorno ao mercado de trabalho. Alguns deles, na própria instituição, fazem cursos, oficinas, que vão ajudá-los, então, a aumentar um pouco mais o seu currículo, para que ele possa se sentir sujeito novamente, para que ele possa sentir que ele tem condições, né, de estar, né, ingressando novamente no mercado de trabalho, ou inicialmente, que nós temos também alguns casos de pessoas que nunca trabalharam, era na informalidade o tempo todo, e a gente tem a oportunidade, então, deles estarem fazendo uma experiência nova, de vida, de transformação, ajudando na reinserção e na proteção social deles, né, dentro desse processo. A gente agradece a oportunidade, um abraço a todos, feliz Dia do Trabalhador, que cada um de nós possa fortalecer dentro das nossas, né, grandes missões e profissões dentro da área do mercado de trabalho, fortalecer também as pessoas que precisam, que buscam e querem reconquistar suas vidas e ser pessoas dignas, né, de estar continuando e sendo sujeito da sua própria ação na sua vida cotidiana. Um abraço a todos, muito obrigada e até uma próxima. É esse o caminho, né, cara? É esse o caminho. Não tem outra saída. A sua clínica, ela é particular? Sim, particular. Particular, né? As pessoas têm esse trabalho terapêutico e tem também esse trabalho de qualificação, curativo e qualificação, não? A gente prepara, faz dentro de um plano PIA, a gente chama o PIA, Plano Individual de Atendimento. Sim. A gente faz esse levantamento para estar preparando ele para esse próximo passo. Ele não tem habilidades no trabalho? Vamos ver o que você criou um propósito. A gente tem que fazer esse plano. E você faz esse encaminhamento. Justamente.
Então, depende do período que ele vai passar com a gente, dependendo, a gente vai vendo o que vai colocar ele no mercado de trabalho, para onde que ele vai, se ele vai voltar a estudar, mas ele precisa criar um propósito. Então, ele precisa saber qual é o próximo passo dele. Então, a gente prepara ele para ele ter essa autonomia. Porque, no caso, não é uma comunidade terapêutica, é uma clínica. É uma clínica. Clínica com atendimento involuntário e compulsório. Isso. O atendimento que nós mais fazemos é o atendimento involuntário. É aquele paciente que está em negação. Ele não quer ir, a família tem que levar e tal, e vai lá. Ele está adoecido, né? Está adoecido. Silas, ele está adoecido, então ele está num prejuízo, ele está num uso... e ele está tendo dificuldade comportamental cognitiva. Então, com isso, a gente precisa trabalhar a parte orgânica, cognitiva dele. Junto com isso, a parte psicológica e também a parte espiritual, que a gente também porque às vezes a família tem que tomar providência, né? Precisa. Quando o irmão não quer, tem que tomar. Ô, Calado, tem nada não, você dá o endereço da sua clínica aí, porque tem muita gente que está nos assistindo agora no corte, que está precisando, o cara tem a necessidade. E aí ele vai buscar uma comunidade fisioterapeuta e às vezes o cara não, olha, ele tem que vir com a vontade dele, tá? Então a sua clínica não, involuntariamente. Voluntária e involuntária, vai depender da necessidade dele, da doença que ele está apresentando, o grau de doença que ele está apresentando. Então, você está trabalhando aqui em Timon com a clínica? Sim, isso mesmo. E aí lembrando que essa avaliação, Silas, ela se faz com todo o cuidado terapêutico, o psiquiatra necessita fazer a triagem, faz todo um levantamento da doença, do agravamento da doença, e com isso nós vamos ter. Então nós temos pacientes hoje que a clínica está com 1 ano, nós temos pacientes que já estão no mercado de trabalho, já voltaram para suas famílias. Que maravilha. Então é gratificante trabalhar as políticas públicas. Quando a gente vê resultado, né? Com certeza, resultado. Calado, obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, pela sua presença. Segunda-feira estamos de volta aí. Segunda-feira estamos de volta com os destaques do Maranhão para você, né? Olha, deixa eu falar para você, aqui também tá lá do Maranhão, aliás, lá do Maranhão, da pousada Pôr do Sol e apartamentos Pôr do Sol. Olha, gente, vamos curtir as belezas do lençol maranhense e depois você tem uma hospedagem especial. Os apartamentos Pôr do Sol, como se você estivesse em casa, no condomínio da sua casa, você vai ter piscina, churrasqueira, espaço tranquilo. E nós também temos a Casa Pôr do Sol, acredita? Que comporta até 15 pessoas com a mesma estrutura de uma casa. Você vai estar no Lençóis Maranhense, na sua mansão, tá? Na Casa Pôr do Sol. Ao desfrutar as delícias e as belezas do Lençóis, você depois vai curtir com a família, com um grupo de amigos, fica ali na Rua do Fio, perto de tudo. O DDD é 98, o telefone é 9, o WhatsApp 98895-3742. Tá certo? É 988-98895-3742. Apartamentos e Casa Pôr do Sol. A beleza dos lençóis maranhenses em Barreirinhas, na tua casa, lá em Barreirinhas, tá? O destino perfeito para sua próxima viagem é a pousada Pôr do Sol em Barreirinhas. Apartamentos confortáveis e mobiliados com piscina e área de churrasco, ideais para famílias e grupos que buscam descanso e lazer. Localizada próxima aos principais pontos turísticos, você fica pertinho das belezas da região. Pousada Pôr do Sol. Viva momentos inesquecíveis. Rua do Fio sem número, Barreirinhas. Contatos para reservas 989-8895-3742. Pousada Pôr do Sol em Barreirinhas. Olha, nós não podemos descuidar da nossa segurança. Por isso mesmo, hoje no Dia do Trabalhador, a gente está lembrando a você da Varela Seg, esta empresa de segurança diferenciada que fica em Floriano, no Piauí, e atende parte do Piauí e parte do Maranhão. Cuida do teu patrimônio e do teu maior patrimônio, que é a tua família, viu? Olha, conheça o diferencial da Varela Seg. Não se trata apenas de monitoramento de câmeras ou de cerca elétricas. É acompanhamento diário, noturno. É estar fazendo a sua segurança, olhando. Seus filhos vão ser observados com seus olhos. Procura a Varela Seg, tá?
O DDD é 89, o telefone é 99922-3924. Liga para o Jailson Varela, faz um orçamento para você no Piauí e do Maranhão e entrega a tua empresa, a tua casa, a tua família. A Varela segue. Você só percebe o valor da segurança quando algo acontece. A Varela Seg cuida da proteção do que é seu antes que o problema apareça. Monitoramento, câmeras, alarmes, concertinas e sistemas de segurança instalados para prevenir, não para remediar. É sair de casa com tranquilidade, é dormir com mais paz e saber que sua família e seu negócio estão protegidos. Com equipamentos modernos, instalação profissional e suporte técnico, você não fica sozinho depois de nos contratar. Chega de viver no risco. Conte com a Varela Seg. Chame agora no WhatsApp 899-9445-0732 e faça seu orçamento. Olha, nós estamos no Dia do Trabalhador, ela também gera empregos, graças a Deus. Os trabalhadores de lá não têm culpa, na verdade é a estratégia e a gerência, mas nós vamos falar agora de quem dá trabalho, mas não é dar emprego, não é dar trabalho, é a Águas de Teresina. Ô, empresa ruim, viu, rapaz? Eita, empresa cebosa, serviço porco. E sabe quem vai falar disso? O repórter da comunidade, o Trocinho, está na zona rural de Teresina, mostrando que a Águas de Teresina está chegando lá. É a Águas de Teresina, né? É na zona rural, porque eu não sei se eles já tinham assumido, mas agora assumiu a Águas do Piauí, olha. Não, vamos ver. Águas do Piauí, na zona rural é a Águas do Piauí. A Águas de Teresina não tinha assumido a zona rural. Mas vamos ver a reclamação do Trocinho. Mas todas as duas não servem. Vamos ver a reclamação do Trocinho. O repórter da comunidade, Trocinho, se encontra aqui no povoado de Taboca, Taboquinha, Cacimba Velha, São Raimundo, Árvore Verde, Baixão. Essa população toda está reclamando da água do Piauí. Não está servindo para nós beber. A gente não bebe, se a gente quiser beber água, compra a água aqui no comércio, mas dela ninguém bebe, porque ela vem barrenta, viu? Nem para banhar não presta, lavar uma roupa, ela vem toda suja de barro. Isso aqui a água não presta nem para beber, nem para lavar roupa, nem para animal beber não presta. A gente tem que comprar água para cozinhar, para beber, para tudo. Para essa água aí ninguém bebe, ninguém lava roupa, fica tudo manchado, é um amarelo, é um ferrugem. Eu queria que essa água do Piauí resolvesse esse problema aí. Mas o talão não falta. E a população está revoltada, ela quer simplesmente que a água do Piauí tome uma iniciativa de resolver o problema. Porque o negócio aqui está sério, o povo está reclamando e já não aguenta mais. O matagal tomando de conta, a caixa d'água não tem água, a água é imprópria a beber, a água vem da cor de barro e já tem gente doente, já adoeceu pessoas aqui, porque a água não dá para beber. Quem tem condição de comprar água, compra. Quem não tem, aí fazer o quê? Apoio técnico, imagem e edição de Mauro Faladão. Olha, é Águas do Piauí. Porque quando privatizaram a água e esgoto de Teresina, a zona rural não entrou. E aí é zona rural. E aí entregaram agora para a Águas do Piauí. Antes estava sendo administrado sistema da prefeitura, o posto da prefeitura, que ainda era melhor. Tem com o cara, um chafariz, o cara tomando de conta do poço, ainda era melhor. Piorou com a água do Piauí. Vai, tia merda, pra que essa água do Piauí? Águas do Piauí, Águas de Teresina, tudo é a mesma coisa. Não presta. Olha as instalações da caixa d'água lá que eles estão fazendo a distribuição para um povoado, gente. Se a gente... Rapaz, o cara lavar a roupa vai ficar muito mais suja, né? Ê, Brasil, essa dá trabalho, né? No Dia do Trabalhador nós falamos da água do Piauí, que não é por culpa dos seus trabalhadores, mas sim pela sua irresponsabilidade e falta de compromisso. Essa dá trabalho. Deixa eu falar também do Instituto Iluminari, tá? O Instituto Iluminari, ele faz reconstituições faciais, bucal,
cuida do seu rosto, do seu sorriso, lhe deixa com uma imagem muito melhor. Faça-nos uma visita e um orçamento com a doutora Jéssica Freire, sem nenhum compromisso. Procure-nos nas nossas redes sociais, porque nós fazemos a reabilitação oral e estética. Nada melhor do que uma boa apresentação, até para ser inserido no mercado de trabalho. Instituto Iluminare. O Instituto Iluminare foi uma clínica odontológica criada para atender você de forma completa. Somos especialistas em reabilitação oral e estética, trabalhando a harmonia entre rosto, sorriso e bem-estar, sempre com planejamento individualizado e foco na naturalidade. No Instituto Iluminare, unimos tecnologias de última geração, inovação e atendimento humanizado, em um ambiente pensado para acolher e proporcionar uma experiência diferenciada para cada paciente. Mais do que tratamentos, nós devolvemos confiança, autoestima e qualidade de vida. Vem ser você também Iluminare. Olha, nessa sexta-feira eu quero desejar a todos nós trabalhadores, tá certo? Uma sexta especial. E que o próximo ano nós possamos estar comemorando avanços, inclusive da escala 6x1, que deve cair para a escala 5x2, como estão pedindo. Mas como o Salomão disse lá no início do programa, não vamos deixar essa conquista, que pode ser para o trabalhador, se transformar, o remédio se transformar em veneno por interesse político. Que seja verdadeiramente uma conquista, tá bom? Que não quebre o empresariado, porque senão não vai ter trabalho. Mas que todos nós possamos comemorar. Mas é importante o tempo de se qualificar e de descansar para desempenhar um bom trabalho. Mas é importante também que nós fortalecemos aquele que gera emprego. Que tenhamos motivos para comemorar no dia 1º de maio do ano que vem. Grande abraço.